Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, História, Arqueologia e assuntos afins. Hoje nós tivemos um horário especial por um motivo mais do que justo. Eu tenho a honra, o prazer de ter aqui no MAB, hoje o nosso bate-papo vai ser daqui do MAB, a honra de receber o meu amigo Sérgio Sacani, que está conosco aqui. Já batemos um papo. Aliás, se alguém que está assistindo nesse momento já estava na live anterior, no Ciência Sem Fim, isso, é isso? Aí. Migrou para cá agora, coloca nos comentários, a gente quer saber, porque, inclusive, uma das perguntas que o Sérgio vai levantar no nosso bate-papo aqui, vai ser a pergunta feita por alguém lá. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer que o Sérgio é uma pessoa que eu admiro muito, é um divulgador científico, ele também tem doutorado, tem pesquisa, e ele, hoje, faz uma coisa muito legal. O Sérgio, ele tirou a ciência dos quatro cantos ali da universidade e leva, através da internet, para pessoas que talvez não são cientistas e talvez muitos, o conhecimento que ele vai ter de um livro de física ou sobre geologia vai ser aquilo que o Sérgio vai falar através de um bate-papo, de uma live, de uma palestra. E uma coisa muito legal, porque ele acabou de chegar de Brasília, onde ele estava fazendo um trabalho também, e é um trabalho recorrente, que ele vai fazer em outros lugares, de levar ciência para crianças também de periferia, de escolas públicas. Então, Sérgio, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o Brasil precisa de mais pessoas com essa iniciativa. Obrigado, Rodrigo. Estavam lá em Brasília, a gente tem um projeto grande lá que chama Ciência na Estrada, vai rodar o ano inteiro, só em lugares periféricos, cada vez mais periféricos, para a criançada, e é muito legal ver a criançada lá. Sábado a gente teve mais de 4.000 pessoas lá, domingo ontem a gente tinha mais de 2.000 pessoas lá. Muita criança, as crianças felizes, a gente fez experimento de química no palco, lançamos foguetinho, fizemos muita coisa, foi muito legal mesmo. E é legal você ver a criança que ela é curiosa, né? As crianças, eu faço apresentação no teatro e abro para pergunta. Quando é criança que vem fazer pergunta, eu já fico arrepiado. Porque criança, ela não tem preconceito, ela não tem medo, ela faz a pergunta e vai embora. E são as melhores perguntas, são da criançada. Então foi muito legal. Mês que vem estaremos a gente estava em Ceilândia, mês que vem vamos estar em Sol Nascente, que é uma outra periferia ali de Brasília. E quem ajuda financeiramente a isso? Porque tem gasto com passagem, com os experimentos. Cara, esse é um projeto junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Distrito Federal. Um salve aí para o Léo Heisman, que é secretário lá de... Judeu, né? Com esse sobrenome. Rio Brasília. Cara, não sei. Deve ser, viu? Deve ser. Pra ele, viu? O Léo Heisman. E... Então ele com esse dinheiro, é um dinheiro público, entendeu? A gente participou de tudo certinho. Tá? É aquele imposto bem investido. Tá tudo lá no portal da transparência, e é muito legal mesmo. Então, você aí que é de Brasília e região, daqui um mês certinho, 19 de março, estaremos em Sol Nascente com esse projeto aí legal demais. Olha, então agora já fica um incentivo também para outros líderes de outros estados, né, o nosso São Paulo aqui, por exemplo, que possa reproduzir isso aqui também, não é isso? Governador Tarcísio, olha, coisa legal, levar a ciência nas escolas. E com alguém que a galera gosta, porque eu vi aqui no NASP, por exemplo, eu já sabia que isso ia acontecer. Quando a galera vê que o Sérgio estava aqui, o tanto de jovens que vêm querer tirar foto com ele, isso é um negócio muito legal mesmo, muito da hora. Então, gente, muito obrigado pela sua participação. Vão entrando aí, vão mandando já mensagens lá para sua avó, naquele grupo da família lá, para sua tia, para todo mundo participar. Essa live aqui promete. Vamos falar um pouquinho sobre Bíblia, sobre ciência. Eu vou fazer algumas perguntas para o Sérgio, mas antes de mais nada, eu quero convidar você, que gostaria de ser meu aluno na Bíblia Comentada, na plataforma Bíblia Comentada, passa lá, dá uma olhada, tem muita coisa legal para você. Já aqui, na descrição desse vídeo, a gente vai colocar o link. Já está lá o link, inclusive, já está lá. A Laura sempre me corrige, não fala que vai colocar, não, já está. Então tá certo, já está o link, você pode entrar lá no Bíblia Comentada. Olha, e até o Sérgio vai ouvir isso pela primeira vez. O Bíblia Comentada foi o que ajudou a construir isso aqui. Que demais. 80% ou mais do que vocês estão vendo de toda a construção desse museu foi através das mensalidades do Bíblia Comentada. 20% foram doações. Legal. 20% doações, 80% Bíblia Comentada. E agora, o Bíblia Comentada ajuda a manter o NASP, o MAB, ajuda a manter o MAB, ajuda nas pesquisas arqueológicas, quando a gente vai para Israel escavar, e mais. Agora nós também estamos investindo em bolsas de estudo. Já temos a primeira aluna de faculdade que passou no vestibular e nós vamos pagar a faculdade dela.
Que legal. Parabéns. E quando eu falo nós, você que é do Bíblia Comentada, porque a gente vai tirar uma parte. E se os recursos continuarem vindo, a gente vai passar de uma aluna para 2, para 3, para 4, daqui a pouquinho vamos ter vários alunos. Então, você estudando a Bíblia comigo, você aprende sobre a palavra de Deus, ajuda a manter o MAB e ajuda também a formar profissionais para o futuro. Tá bom? Então, fique ligadinho aí. Sérgio, eu acho que antes de eu começar com as perguntas, eu fiquei curioso com aquela complicada aqui, que é a última pergunta que foi feita lá, do Carlos Eduardo Pava. E vai deixando sua pergunta também, que depois vai responder aqui, viu? Ele mandou lá no Ciência Sem Fim, ele mandou 5 lá de superchat pra gente, e ele falou o seguinte, ó: se não existe reencarnação, como explicar o sofrimento distinto de cada alma? Aí explica primeiro como que é essa sua visão de alma, né? Tá, porque exatamente. O que é alma, né? É. Eu acho que antes de explicar a minha visão de alma, eu acho que seria interessante até explicar a visão da reencarnação. Da reencarnação. Porque pode ser que uma galera que está assistindo a gente também nunca ouviu falar, claro. Né? Há vários grupos antigos que já falavam de reencarnação. Ou melhor, os mais antigos egípcios, Pitágoras era um que acreditavam na transmigração de almas, que é diferente, né, de reencarnação. A reencarnação acredita que a pessoa morre e ela reencarna numa outra pessoa. A transmigração de almas acredita não, que apenas a alma pode sair de um corpo e entrar no outro corpo. Tá certo? Ela sai daqui e ela vai para um outro corpo. Isso que você tinha mais no Egito e também ali com Pitágoras, a escola pitagórica, etc. Alguns grupos, como o da Índia, os hindus, são mais extremados. Eles acreditam a tal ponto na reencarnação que eles creem que uma pessoa pode reencarnar em qualquer ser vivo. É por isso que algumas correntes religiosas do hinduísmo não comem carne de maneira nenhuma, porque se ele comer uma galinha, uma vaca, ele pode estar comendo um ser humano que reencarnou ali. O próprio Pitágoras tem uma história que uma vez ele viu um camarada chutando um cachorro e ele defendeu o cachorro e alguém perguntou por quê. Ele falou, porque eu escutei no latido do cachorro os gritos do meu amigo que tinha morrido. Ele acreditava que a alma dele passou para o cachorro. Agora, a versão mais sofisticada disso, do kardecismo, está presente em livros como Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier. O Nosso Lar é o clássico. Eles ensinam o seguinte: quando você morre, você tem uma série de pecados, de erros que vão impedir a sua evolução espiritual. Então, quando você vai para o mundo dos mortos, chega lá, eles preparam você, mas você tem que pagar aqueles pecados que você cometeu. Então, a maneira de você pagar esses pecados, você reencarna, entendi, tá certo? Numa situação em que você agora vai sofrer por causa do sofrimento, que você vai purgar a sua pena. Então, por exemplo... A segunda chance, não? A segunda chance. Por exemplo, alguns espíritas, não todos, alguns espíritas acreditam que Joana d'Arc seria a reencarnação de Judas Iscariotes. Que o Judas traiu Jesus... Então, agora ele tinha que reencarnar numa mulher que morre nas mãos de cristãos. Entendi. Tá certo? Para pagar a traição ali. Alguns acreditam também que o Nero reencarnou em Juscelino Kubitschek. Caramba! Então, como o Nero destruiu uma cidade de Roma... Ele tinha que vir e criar uma. Ele tinha que vir e criar uma, e Juscelino constrói Brasília e não pode morar em Brasília. Entendi. É sempre assim. É sempre então, fazendo sempre assim, o contrário do que você fez. Essa é a ideia. E com essa linha da encarnação, explica-se, por exemplo, por que uma criança nasce aleijada, por que uma pessoa nasce com problemas e tudo mais, ele está pagando coisas da vida passada. Eu conversei com o Henri Cristo. Eu só estou explicando como eles pensam, não que eu penso assim. Eu sei. Eu conversei com o Henri Cristo lá em Brasília uma outra vez. Ele tem uma linha mais ou menos de reencarnação. Ele tem. Ele pensa e ele fala assim que um psicopata, por exemplo, ele foi uma fera. Era um animal, era um tigre, era um predador, e quando ele nasce, ele já tá fadado a ser um psicopata quando ele nasce, porque, na verdade, é a alma de um tigre, de um predador que voltou. Uhum. A minha ideia é a seguinte: biblicamente, é difícil sustentar a reencarnação por várias razões. Por mais que alguns falem, não, mas João Batista era a reencarnação de Elias. Não, Elias não morreu, Elias foi trasladado para o céu. A Bíblia até proíbe a consulta aos mortos. Então, até a atividade mediúnica, eu estou falando com muito respeito aos espíritas que estão nos assistindo, eu só estou mostrando a minha resposta. Sim, claro. A atividade mediúnica de você receber de um morto
uma mensagem para passar para alguém, é expressamente proibida na Bíblia Sagrada. Por isso que as religiões cristãs, de uma maneira geral, não aceitam isso, nem a católica, nem a protestante. E o espiritismo, na verdade, é um hibridismo entre a religião cristã e outras religiões. Por exemplo, as religiões de matriz africana, muitos nem falam, eu não sou cristão, eu sou do candomblé. Ainda que haja uma miscigenação ali religiosa, né, uma confluência religiosa, mas elas não são de matriz puramente cristã. A Bíblia proíbe a consulta aos mortos, proíbe os feiticeiros, os médiuns. Deus sempre condenou os médiuns na Bíblia. Moisés proibiu os médiuns no meio de Israel, proibia a consulta aos mortos. A visão bíblica de salvação não é algo que eu possa fazer para pagar uma culpa passada. Entendi. Que quem pagou a culpa por todos numa morte expiatória foi Jesus na cruz do Calvário. Se eu puder pagar o meu pecado numa nova vida, então não precisava Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Sem contar alguns problemas. Todo mundo tem pecados, tem problemas a resolver. Até Chico Xavier tinha problema. Aí o que acontece? Você vai ter que ficar vindo eternamente, sempre reencarnando, porque sempre vai ter alguma coisinha para pagar. Não, mas é porque tem algumas penas que já prescreveram e que você já não precisa mais voltar por elas. Então, acredito que o Chico Xavier ele já está num plano que ele não precisa mais reencarnar. Não é? Bom, pode ser, mas biblicamente falando, a noção de alma não é uma entidade que vive fora do corpo e vai para outro corpo. Não. A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente, e não a ter uma alma. Tá certo? Então, biblicamente, eu não vejo confluência. Agora, a pergunta dele não foi essa, se compare biblicamente ou não. Como é que a gente explica esse sofrimento sem apelar para a doutrina da reencarnação? Eu digo o seguinte, a gente explica da seguinte maneira. O mundo, eu falei isso com o Serjão quando a gente estava conversando no Ciência Sem Fim, ele está num parênteses. E nesse parênteses da eternidade, nós estamos num parênteses na eternidade. O mundo está fora do propósito original de Deus. A única coisa que nós temos do propósito original de Deus é o instinto, que esse é inegável. Isso eu acho que o Sérgio concorda. Esse instinto nós temos. O instinto, essa vontade que ninguém ensina. Instinto é algo que ninguém ensina. A religião pode ser ensinada, os valores religiosos podem ser ensinados, mas o instinto ninguém ensinou. E nós nascemos com um instinto muito claro, que o Camus chamava de o mundo ideal e o mundo real. E quanto mais esses mundos estão distantes, maior é o nosso sofrimento. Então, no mundo ideal, é o mundo que Deus queria que fosse antes do pecado. E nós voltaremos para esse mundo real. Agora, para que esse mundo real volte e o sofrimento no mundo não seja permanente, Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo o sofrimento no mundo seja uma coisa provisória. Dói, machuca. O Sérgio estava falando da perda de um ente querido dele aqui, que morreu de uma maneira trágica, terrível. Esses dias eu recebi uma mensagem de alguém que sofreu muito, e agora a namorada foi assassinada há pouco tempo. Ele falou, cadê o amor de Deus? Um outro também que perdeu uma filha tragicamente num acidente, depois perdeu outra filha trágica, agora também assassinada. Você está entendendo? Então, quer dizer, as pessoas sofrem, isso é real. Mas lembra que Jesus na cruz do Calvário também sofreu. E ele sofreu para te mostrar que o sofrimento que você tem vai ser passageiro. Então, realmente, o mundo está desigual, está, mas não é para sempre. Isso seria uma ordem natural da vida? Você nascer, viver e depois morrer. Isso é uma ordem natural da vida. A ordem natural que eu quero dizer é o seguinte, não tem por que a gente contestar isso. Como que é? Se eu olhar apenas pelo lado da biologia... Não, nem estou falando pelo lado da biologia, não. Estou falando pelo lado da religião mesmo. É que pela religião não pode ser assim. Aí que é o ponto. Tá. Pelo lado da biologia é assim. Tá. Não tem nem o que questionar. Pelo lado da biologia, a pergunta dele nem faz sentido. Porque é aleatório. Né? O câncer está aí aleatório, então aleatório um pega, outro não pega. Paciência. Pelo lado da teologia, não. Pelo lado da teologia, nascer, crescer e morrer é o contrassenso daquilo pelo qual Deus nos criou. A morte é uma intrusa, não é um processo natural. Entendi. É uma coisa que está onde não deveria estar. E Deus vai trazer a juízo todas as obras justamente para que E o Apocalipse fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Entendi. E para a gente ter a certeza que essa morte é real, o próprio Jesus morreu e ressuscitou para provar que a vitória é real.
E o ressuscitar não tem nenhuma relação com o reencarnar? Não, nada. Ressuscitar, você ressuscita, Sérgio. Reencarnar, você reencarna como uma prostituta do século XVI. Que quase todo mundo, muito artista é assim, né? Foi uma prostituta do século XVI, ninguém foi alguém normal, né? E o ressuscitar é uma coisa que foi só de Jesus ou não? Pode ser de todos nós. O único que ressuscitou para a glória de maneira definitiva foi Jesus. Tá. É lógico, tem uma tradição judaica que acredita que Moisés ressuscitou, né? Alguns mortos ressuscitaram quando Jesus foi também crucificado. Mas fora esses casos especiais, as pessoas que Jesus ressuscitou morreram depois. Lázaro morreu depois e tudo mais. Agora, para fechar essa pergunta dele, eu tenho uma parábola que eu acho que dá para entender. Como é que eu explico o sofrimento sem recorrer à doutrina espírita? Só repete o nome dele, é fácil? É Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Isso, Carlos Eduardo. Carlos, eu não sei qual a sua idade, mas eu sou da época, eu sou dos anos 70, que a gente lia muito gibi. Homem-Aranha, Capitão América, eu adorava ler aqueles negócios lá. E diz que uma vez um garotinho estava lendo um gibi e ele passava a página e ele via que o bandido vencia. E é mesmo, o bandido dava um murro na cara do Capitão América, e aí o bandido, o crânio vermelho, né, o Red Skull, né? Isso. Aí o Red Skull pegou e prendeu o Capitão América, deu aquela gargalhada, e ele não estava aguentando mais, o Capitão América estava todo destroçado, todo machucado, a roupa dele rasgada. Aí o menininho não aguentou, sabe o que ele fez? Ele pôs o dedinho onde ele estava lendo e foi para a última página. Para saber o que vai acontecer. Na última página, o herói vence. Sempre vence. Depois que ele viu na última página que o Capitão América ia vencer, ele voltou a leitura para onde ele estava. E toda vez que o Red Skull dava uma gargalhada, ele falou, se você soubesse o que eu sei. Aí o Red Skull, agora eu acabei com você. Acabou não, se você soubesse o que eu sei. Então a versão bíblica, diferente da versão da reencarnação, não é que essa criança está sofrendo porque está pagando uma coisa da vida passada. A versão bíblica é diferente. A gente, pelo Apocalipse, já leu a última página da história desse mundo. Entendi. E lá está dizendo que quem estiver em Cristo Jesus será vitorioso. Então a gente volta a leitura para hoje, e quando tem casos que eu não tenho explicação, eu só posso dizer, se você soubesse o que eu sei. Entendi. Entendeu? Valeu aí, Carlos? Valeu. Espero que sim. Valeu, sim. Gente, mandei outras perguntas também. Comenta aí, Carlos. E agora, eu que quero fazer algumas perguntas para o Sérgio aqui agora, que agora eu sou o host, ele que é o meu entrevistado aqui. Sérgio, eu quero começar, para você vai me ajudar com uma coisa. Vamos lá. Tem muita gente que vive... Eu posso até falar que a luz da Bíblia não tem sentido, porque a Bíblia fala, a gente estava conversando isso no Ciência Sem Fim, da questão de entender a Bíblia também, os aspectos literários da Bíblia, saber separar quando a Bíblia está falando de uma parábola, quando ela está usando uma expressão idiomática, uma hipérbole, né? E a Bíblia fala, Jesus fala, por exemplo, que na volta dele vai reunir os santos dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos do céu. Mas isso é uma figura de linguagem, que até a própria ciência também usa essa figura de linguagem. Até hoje você chama de átomo o que não é átomo, porque ele é divisível. Claro. Você chama de pôr do sol o que não é pôr do sol, porque o sol não está se pondo. Exatamente. É até que está girando. Mas muita gente acaba pegando essa fala bíblica e literalizando e querendo com isso defender o terraplanismo. Isso. Eu não vou perguntar sobre terraplanismo na Bíblia para o Sérgio, porque esse é eu que sou teólogo, mas em termos de ciência, porque a teoria da conspiração é muito grande, Sérgio, e elas falam, por exemplo, eu vou dar alguns argumentos que às vezes o pessoal pergunta nas redes sociais, mas eu prefiro deixar isso para alguém da área. A Terra realmente é plana, porque se ela fosse curva, a gravidade não existe, a gravidade é um mito. Dá para você dar um resumo dos argumentos que eles usam e que resposta você pode dar a esses argumentos? Então vamos lá. A Terra plana, né, vamos começar lá do começo, né? Lá 3 mil, aí pegar um pouco das suas coisas aqui, né? Uhum. A gente voltar lá 3 mil anos atrás e tal, né? A Terra era plana para todo mundo. E a Terra, ela é plana para nós, na nossa escala. Você sair aqui, né? Aqui você não tem montanha nenhuma, você olha, a Terra é planinha. Brasília, bonitinha. Que você teve agora? Brasília, a Planalto Central, entendeu? Coisa linda. Porque a nossa escala nos diz isso. O movimento da Terra plana, ele teve vários momentos muito importantes. E a Terra plana, ela é calcada na religião.
Aí eu falo isso, aí o pessoal fica assim, oh, mas eu sou religioso. Eu falei, cara, não é todas as religiões, entendeu? Por quê? O pessoal fala assim, por que Marte e Júpiter é redondo, mas a Terra é plana? Porque o terraplanismo, ele diz que a Terra não é um planeta. Os terraplanistas mesmo, originais, eles falam que a Terra é um reino do Criador. Interessante. Eles falam desse jeito. Então, ela não é um planeta. Se você falar que a Terra é igual a Marte, você está reduzindo a obra do Criador. É isso que eles falam. Entendeu? E aí eles usam algumas passagens bíblicas para justificar. Por exemplo, Deus criou a Terra, construiu um domo para separar as águas superiores das águas inferiores. Eu vou falar, eu nunca li a Bíblia, eu nem sei se isso está escrito lá. Desse jeito, mal interpretado. Depois eu posso falar a parte bíblica. Beleza, aí você depois explica. Isso é o que eles falam, entendeu? E eles falam que na Bíblia existem várias e várias passagens que, dependendo da maneira que você interpreta, você chega na definição de que a Terra é plana. Uma coisa muito interessante é que, se você pegar os maiores terraplanistas do mundo, do Brasil, todos eles dão essa visão. A Terra plana tem uma origem religiosa. A origem da Terra plana é religiosa. Ela não é científica, ela não é nada disso, entendeu? Ela está calcada na religião. Eu até entendo um porquê deles quererem fazer isso, porque eles podem conseguir muito mais seguidores se eles colocarem a Bíblia. Eu já discuti com um terraplanista, debati com um terraplanista, que é aquele negócio, né? Eu estou conversando com ele, ele chega e fala assim, tá aqui, ó, tá escrito na Bíblia. Eu falo, cara, aí é complicado. Aí eu perdi. Exatamente. Aí eu não tenho nem o que discutir, entendeu? Então, essa é a visão que tem. Se você vê os terraplanistas dando entrevista, os terraplanistas mesmo, eles falam isso. Para nós, existe o Criador criou isso aqui é o reino dele, e ele colocou os orbes para enfeitar o firmamento, que eles chamam. É isso que eles falam, certo? Cara, então vamos lá. Cientificamente, a Terra poderia ser plana? Não pode, entendeu? Por vários e vários motivos, entendeu? O primeiro deles é até a própria gravidade, entendeu? A gravidade na Terra plana, o funcionamento que a gente vê ela funcionar, e várias provas que a gente tem, na Terra plana funcionaria totalmente diferente. Porque teria que ter um problema de borda muito grande, entendeu? Porque ia faltar massa e tal. Então tem toda uma dedução. Isso é uma coisa. O terraplanista, ele não acredita que exista gravidade. Ele fala que as coisas caem por diferença de densidade. Entendeu? Se eu soltar o copo aqui, ele cai porque o copo é mais pesado. Entendeu? E não porque está tudo sendo atraído para o centro da Terra. Então, vamos dizer, é assim que eles explicam você soltar uma coisa e cair. Não tem gravidade, porque a Terra não é redonda. Que se ela for redonda, ela vai ter gravidade. Então, eles vão explicando assim. E aí, tem, assim, milhares de coisas, de argumentos que eles vão colocando, e todos eles são facilmente refutáveis com a ciência que a gente tem hoje. Eu cito alguns que, geologicamente, a Terra não pode ser plana, porque a gente tem vulcão. Então eu falo assim, cara, você pode até duvidar de foguete, de satélite, mas de vulcão você não pode duvidar. Porque o vulcão está ali, ele entra em erupção, ele mata um monte de gente, e ele entra em erupção há muitos milhares de anos. E para um vulcão entrar em erupção, você tem que ter uma placa tectônica, que está se mexendo. Para ter essa placa tectônica, você tem que ter um manto, você tem que ter um núcleo. Como você vai ter isso numa Terra que é plana e não é uma esfera? Então, não encaixa isso. Mas pode ser tal coisa. Tem outro problema também, que muita gente não entende, que existem forças que atuam nas placas, forças flexurais, por exemplo, que a gente chama, que essas forças só atuam porque a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, você não teria essa flexura da placa. Então, por aí a gente já explica. Outra coisa que eu falo para todo mundo, se você usa GPS, não tem como a Terra ser plana. Porque o GPS ele só funciona via satélite. Verdade. Não tem como eu lançar um satélite na Terra plana. Entendeu? Então, usou o GPS, você provou que a Terra é redonda. E aí vamos tendo várias coisas. A sombra da Terra na Lua pode ser argumentado? Claro, também? um eclipse lunar, que nós vamos ter um agora lindíssimo na madrugada de 14 para 15 de março, vai ter um eclipse total da Lua, vai ser visível do Brasil, e aqui deve ser um lugar que deve haver um eclipse lindíssimo. Na hora que você faz a imagem, você vê a Lua entrando pela sombra da Terra, você vê a forma da sombra
é redonda, só pode ter sido E o projetada. que eles dizem com relação a isso aí? Por exemplo, porque ali é muito claro, mesmo leigo vê que algo redondo está sendo projetado ali. O do eclipse... Cara, o negócio do terraplanista é o seguinte, ele tem uma explicação para tudo. Entendi. Entendeu? Para tudo ele vai arrumar uma explicação, desde que seja a mais absurda possível para defender. Ele fala que não, porque para eles a Terra seria isso aqui, né? Então, se a Terra estiver assim... Ah, entendi. Então, para eles, na verdade, a Terra, ela não é um quadrado, é um disco. A Terra é um disco de pizza. Um disco de pizza. Com borda de catupiry. E a borda é a Antártica. Entendeu? Então, você não pode... Ah, você não pode chegar na Antártica. Se chegar na Antártica, vai ter gente lá que vai te matar. Sempre, é a teoria da conspiração também, que eles não querem que você descubra aqui. Eles misturam o interessante da Terra plana mais moderna, porque a Terra plana ela teve vários momentos. Teve um momento em 1950, um cara chamado Eric Dubay, que veio com isso. Depois teve um outro momento onde um pesquisador ele criou a teoria da Terra plana numa tese de doutorado dele para mostrar como criar uma teoria de conspiração. A tese dele é, eu vou mostrar para você como que a gente cria uma teoria de conspiração. E falou da Terra, e criou a Terra. E criou e o pessoal aprovou. Aprovou, porque tá aí, né? Ele mostrou. Na verdade, a teoria dele é que é possível criar qualquer teoria de conspiração. Mas eles usam essa tese dele sem saber que o motivo era mostrar a teoria da conspiração, achando que o cientista aprovou. Exatamente, é isso que ele sabe. Como é que é o nome dele mesmo? Cara, esse aí eu não sei, mas um original lá da década de 50, um cara chamado Eric Dubay. Uhum. E agora ela voltou com força, mais recentemente, em 2015. Em 2015 ela voltou com muita força, teve artistas aderindo e tudo mais, e aí virou isso tudo. Só que olha que interessante. Uma das coisas que a Terra plana defende é que a Antártica é uma borda, é a borda da pizza, certo? Isso aqui tudo é Antártica. Aqui no meio é o Polo Norte, tá? Então vamos lá. Se eu vou no Polo Norte, eu posso ver o sol da meia-noite, certo? Porque o sol nunca vai se pôr, beleza? No modelo globo que eles falam, tá ok? No modelo Terra plana, tá ok também. Tá ok. No Se Polo no Norte centro. aqui sim, isso. Ah, tá, porque o Polo Norte, na verdade, seria Polo Centro, né? Polo Centro, é isso mesmo. Agora vamos para o Polo Sul. Aqui, ó, a borda da pizza está aqui. Se eu tiver em cima da borda, vocês concordam comigo que não pode ter nada para o sul? Claro. Porque não tem mais nada, certo? Isso quer dizer que se eu for na Antártica e ver o sol da meia-noite, acabou para a Terra plana. Com certeza. Certo? Fizeram esse experimento. Chama The Final Experiment, está tudo registrado. Foram 10 pessoal do Globo, eles chamam de globaloid, tá? Foram 10 globaloides e 3 terraplanistas, os principais terraplanistas do mundo, foram para a Antártica, levaram todos os equipamentos, mais de 10 câmeras, câmera filmando tudo, e mostraram o sol da meia-noite na Antártica, ao vivo, e com tudo filmado. Tanto que os terraplanistas lá falaram, cara, não tem o que discutir. Não são mais. O experimento foi feito e o experimento provou. Aí, começaram a falar, mas era tela verde. Os caras foram lá e mostraram que não era. Eles começaram a duvidar até dos próprios terraplanistas. Começaram a duvidar, exatamente, entendeu? Começaram a duvidar, não, pode ser tela verde. Provaram que não é. Mas pode ter sim sol da meia-noite, porque eles falam que se o sol... Aí, agora, pessoal, presta atenção que sua cabeça vai explodir. Você olhou para o sol não está ali onde você olhou. Porque existe um efeito de difração. Aí eles usam aquele exemplo de colocar um canudo dentro de um copo d'água e você vê o canudo aqui e outro pedaço aqui. Então tem essa difração aqui. Então isso acontece na atmosfera, porque a atmosfera é cheia disso. Quer dizer que eu olho para o sol e o sol não está ali? Mas e se eu construir um relógio de sol e ele mostra exatamente a sombra no horário que eu tenho aqui? Como que fica isso? Então não dá. Então, eles tentam de toda maneira. Mas chama The Final Experiment. Vão lá no YouTube, para quem estiver duvidando do que eu estou falando. Tá lá tudo. Tem a live deles. Tem tudo mostrando. E os caras se retratando também. Os caras também falando. Então isso provou. Por quê? Porque se eu estou aqui na borda e o sol passou por aqui, a Terra não pode ser plana. Como passou o sol aqui onde não tem nada? Entendeu? Então, a gente tem várias maneiras, tanto na parte geológica, na parte geofísica. Eu trabalho com petróleo e eu descubro petróleo. Para descobrir onde está o reservatório, na minha equação, tem lá um fator que leva em consideração a curvatura da Terra. Se eu não levar em consideração, o poço que é para ser aqui vai ser aqui. Eu vou perder
Não existia empresa de petróleo. Estou tentando lembrar, foi o Cláudio Ptolomeu também do Egito, que ele pegava os obeliscos. O Eratóstenes, né? Eratóstenes que fez o experimento famoso. Que o obelisco, ele dava a sombra do obelisco, não era mesmo. Só que aí, então, eles refutam esse experimento. Por quê? Para o terraplanista, o Sol está a 5.000 quilômetros de altura. 5.000 quilômetros. Entendeu? E dentro do domo. Porque para o terraplanista e ele tá aqui. Não existe nada acima do domo. Acima do domo, aí eles apelam para a Bíblia, existe a tal das águas superiores. Uhum. Então não existe nada acima do domo. Tudo que você vê está dentro do domo. Então, você mediu uma estrela que está a 20 anos-luz, isso para eles não existe. Está tudo no máximo a 5, 6 mil quilômetros de altura. Entendeu? E não está, porque a gente mede, a gente tem telescópio e tal. Aí eles, para justificar isso, eles têm que apelar para algumas teorias de conspiração. A NASA mente, tudo que você vê da NASA é feito por computador, então aquilo lá não é real, é tudo criado para te enganar e tal, não sei o quê. Então é basicamente isso. É uma coisa muito... Eu vou até, se você quiser depois, porque hoje eu quero ouvir mais o Sérgio aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre fé e ciência e tudo. E o Sérgio pode ir comendo, viu? Coitado, ele não jantou. Vou comendo. Veio tocando aqui, mas enquanto ele vai dando uma mordida ali, eu vou falar com vocês um pouquinho. Se você quiser, depois eu posso fazer um vídeo aqui só sobre terraplanismo na Bíblia. Mas só para dar alguns spoilers. Hoje a gente pode fazer um bate-papo nisso, eu mostro a parte bíblica. Mas só para dar algumas amostras grátis assim, domo. Olha qual que é o problema da pessoa não fazer uma exegese bíblica, uma hermenêutica. A palavra que aparece por domo, lá, que algumas Bíblias traduziram como domo, né, que Deus falou o céu lá, a abóbada celestial, aquela coisa toda, é a palavra raquia em hebraico. E estudos comparativos do hebraico bíblico com outras línguas congêneres da época, nos dá, isso aqui é sério, eu posso depois explorar melhor, que a palavra raquia significa expansão dos céus. Tá? E o problema é que, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, o São Jerônimo traduziu expansão por firmamentum. Perdão, ele traduziu raquia, do hebraico, por firmamentum. E aí, nas Bíblias em português que derivaram da Vulgata Latina, ficou, e Deus fez o firmamento do céu. A ideia da cúpula da concha, tá certo? Mas, se você comparar quem dá essa visão de terra plana com abóbada, é a cosmologia babilônica e egípcia. Realmente, dá para provar terraplanismo na mitologia egípcia e babilônica, não na Bíblia. Deus fala a expansão do firmamento. E esse lance das águas superiores e inferiores? Pois é, as águas superiores e inferiores, a Bíblia fala que realmente Deus fez separação entre águas e águas, mas não fala. A gente até acho que conversamos sobre isso num dos podcasts, que você fala assim, que existe realmente alguns que trabalham com a hipótese que a água que está aqui na Terra veio de cima. E só que a Bíblia não fala em que estado essa água estava. Se você pegar a nossa atmosfera, tem moléculas de água. Muita água, claro. Tem muita água, está cercada de água. Claro. E a Bíblia não fala em momento nenhum que é água líquida. Água líquida. Você está entendendo? Fala água, Deus fez separação. Como é que era essa água pré-Gênesis? Aí que é aquele detalhe que a Bíblia não dá e algumas pessoas ficam querendo enfeitar. Aí você completa. Completa. Entendi. A bem da verdade, a Bíblia não entra em detalhes sobre a forma do planeta Terra. Então, aí... como eu falei, eu não... não entra. A Bíblia não fala que... O único lugar que alguém poderia pegar para dizer, mas vai ser distorcendo demais o texto bíblico, que eu falei que é uma linguagem de impressão humana, quando fala assim, os quatro cantos do céu, de uma outra extremidade do céu, mas isso, repito, não é que a Bíblia errou e não que a Bíblia está literalizando. É como o cientista que fala o seguinte, olha o átomo de... Claro. Aí fala assim, não é divisível porque o Sérgio chamou de átomo. Não, calma, gente. O Sérgio está chamando de átomo que ele está usando a linguagem do senso comum, que, aliás, é uma expressão que cientistas usam, o senso comum. O cientista mesmo fala o seguinte, olha, que pôr do sol lindo que vocês têm aqui.
Ele não está com isso fazendo uma afirmação científica que o Sol está descendo. Mas o que eu estava falando, então, a questão do terraplanismo, a gente pode um dia bater um papo sobre isso, que há muitas questões bíblicas que as pessoas às vezes distorcem. Eu vou dar um exemplo para você. Na época, logo que o pai da paleontologia, o Georges Cuvier, quando o Georges Cuvier começou a trabalhar a existência dos fósseis e tudo mais e tal, muitos, baseados na Bíblia, diziam que aqueles fósseis não podiam ser animais extintos. E quando falavam, por que não houve extinção de animais? Eles diziam, porque isso vai contra o que está na Bíblia. Eu falei, como que vai contra o que está na Bíblia? É porque lá na Bíblia, quando fala em Gênesis que Deus criou cada um segundo a sua espécie, as pessoas liam aquilo em latim e entendiam que Deus criou os animais lá atrás, como estão hoje, e que nenhum poderia sofrer um processo de modificação. Ou seja, Deus já criou no Éden o urso polar, o urso parda, o urso panda, todos os ursos, todos os tipos de cachorro, e se algum desses entrasse em extinção, então a Bíblia estaria errada. E a Bíblia não está falando nada disso, foi a interpretação medieval. Outro exemplo do Galileu Galilei. Porque o Salmo, de novo, aquela versão do firmamento, a terra estabelece, fala assim, Deus estabelece a terra para sempre. Aí na tradução em latim, Deus firma a terra para sempre, dá a entender que a terra não podia se mover. Foi por isso que o Galileu Galilei, o famoso episódio, que alguns falam que é lendário, que eu falei, por si move. Isso, por né? si move. Que o pessoal falou que era impossível a terra girar, porque estava contra a Bíblia, mas não é contra a Bíblia, é contra a interpretação que fazem da Bíblia. Então, depois eu vou falar para vocês, esse raquia, por exemplo, não é firmamento, não é cúpula, não é abóbora. Esse raquia aí, eu lembro que dá uma confusão gigantesca, que eu já vi o pessoal, os terraplanistas, aí, discutindo, porque tem o pessoal que saiu da terra plana, entendeu? Deixou de ser. Deixou de ser terraplanista. E porque eles começaram a questionar várias coisas, tal, não sei o quê, e foram ler a Bíblia com uma outra interpretação e falaram, ó, por exemplo, essa palavra aqui, na verdade, é isso e não isso que eles falam. Isso aqui está querendo dizer isso aqui e não o que eles falam. Esse que é o grande problema, né, de não, interpretar. Uma prova maior que a gente pode ver, tem um livro, vou tentar achar, se alguém achar na internet aí, O Mito da Terra Plana. Eu quero lembrar o nome do autor. Esse livro foi publicado no Brasil pela Sociedade Criacionista Brasileira, sabe, do Dr. Rui Vieira, que é um cara sério, foi o fundador da escola de engenharia da USP de São Carlos, doutor em mecatrônica, mecânica de fluidos, camarada, e criacionista. E ele publicou Jeffrey alguma coisa, O Mito da Terra Plana. Jeffrey, daqui a pouco vem o sobrenome dele, Jeffrey alguma coisa. E esse livro foi um livro muito bom, que ele mostra que até aquela visão que a gente tinha no passado, que o Cristóvão Colombo estava desafiando todo mundo, que todo mundo pensava que a Terra era quadrada. Não, aquilo é mito. Jeffrey Burton, né? Reinventando a Terra Plana. Reinventando a Terra Plana. É muito legal esse livro, não sei se ele está esgotado. A Sociedade Criacionista Brasileira publicou no Brasil, onde ele mostra com dados históricos que a maioria absoluta das pessoas entendia a Terra como um globo. Até mesmo povos antigos. Ah, sim. Tá certo? Agora, também, a bem da verdade, eu tenho que dizer que alguns falam, não, a Bíblia fala que a Terra é redonda, até alguém colocou aqui, eu vi aqui quando caiu aqui, porque lá em Isaías fala, né, Deus assentou a curvatura da Terra, mas eu também tenho que ser honesto, que ali em Isaías, Deus não está falando que a Terra é um globo. O que está falando é o seguinte, que Deus assentou o hug em hebraico é como se fosse o compasso que você faz. A Bíblia está falando como é que Deus planejou a terra como um arquiteto que abre a planta e sai planejando. É esse que é o sentido ali. Eu acho que o principal é o que você falou, né? Não tem momento em nenhum da Bíblia discussão sobre a forma da Terra. Não é um ponto. É igual o pessoal perguntar, escuta, mas o que a Bíblia falou dos dinossauros? Nada. O que a Bíblia falou sobre a China? Nada. É que as pessoas querem que a Bíblia fale de tudo. Jesus falou uma vez assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele não saiu dando palpite em tudo. Porque a Bíblia tinha foco, você entendeu? Então, se a Bíblia falasse de tudo, a Bíblia ia ser vasta como o oceano e profunda como um pires. Então, ela focou naquilo que lhe interessava. Claro. Então, galera, mas isso aí é uma coisa legal.
Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta também. Eu ia até trazer, eu deixei lá na casa da minha sogra, que eu ganhei de presente num dos podcasts que eu fui, um vidrinho assim, com álcool e um ET lá dentro. Eu ia trazer aqui e acabei esquecendo que eu vim de Belo Horizonte agora. A gente ia ter trazido um ET de Varginha, pro Rodrigo. Exatamente. Vamos mandar um Varginho Manda pra mim, que eu tenho esse lá em casa. Tá, eu levei pra casa da minha sogra e ficou lá. Nem sei por que eu levei pra lá, o que foi. Ah, não, lembrei, foi um podcast que eu fiz em São Paulo. Dali eu viajei pra Belo Horizonte, acabei levando e ficou lá. Mas, vamos falar um pouquinho de vida fora da Terra. Tem muito, assim como os terraplanistas, os ufólogos também são muito organizados. Eu nem sei qual grupo é mais agressivo do que o outro. Eu presumo que os ufólogos são mais antigos, a expressão... Porque terraplanista, você falou em 1950, se eu não me engano? Mas eu tenho ouvido, assim, tem se tornado mais popular a discussão agora. Mas os ufólogos, desde que eu era criança, sempre saíam no Fantástico um negócio lá, e depois veio o negócio do ET de Varginha, né? E tudo. O que você diz um pouquinho assim, cientificamente, falando uma boa, cientificamente? O universo, nós temos aí com... Nós temos o quê? Pelo menos uns 200 bilhões de galáxias? Hoje a conta é que tenha 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões. Cada galáxia... Aí pode pôr umas 200 milhões de estrelas. Então, ou seja... O número de estrelas seria 200 bilhões vezes... 3 trilhões. 3 trilhões. Seria um número que não dá nem para você medir. Não dá para medir. E lembrando que, provavelmente, a maior parte, se não uma parte considerável dessas estrelas é um Sol como o nosso, tendo planetas em torno. Aí não. Mas aí eu explico. Tá, mas muitos deles podem ser um sistema solar. Pode ser. Pode ser um sistema solar. Aí você explica essa questão, tá? Que o Sol é uma estrela com um sistema solar, então a gente pode tentar imaginar o número de planetas que há no universo. Essa que é a conta que eu quero chegar. Tá. Estou fazendo uma pergunta nem teológica, nem científica, uma pergunta que o pessoal faz. Só a Terra seria habitada em toda essa vastidão, ou a gente pode, cientificamente, não, pelo menos conjecturar a possibilidade de vida inteligente em outros planetas, ou vida, de alguma maneira. Ah, então vamos lá. Vida de alguma maneira. Então aí é legal da gente separar, né? Mas corrija a questão, então, vamos falar da estrela. Planetas. Pô, eu tenho uma apresentação no teatro, você está convidado aí em São Paulo, chama Será que Estamos Sozinhos? Onde eu faço uma passagem que começa desde lá do século V a.C. até hoje, essa discussão sobre vida fora da Terra e vida inteligente. Vida fora da Terra tá cheio. Até aqui no Sistema Solar deve ter. Micro-organismos e tudo mais. Não está comprovado isso? Porque eu ouvi falar, não tá. Eu ouvi falar que não é uma coisa muito... Não está comprovado, mas a gente tem grandes indícios que pode ser que tenha. Então, por isso que a gente está mandando sondas para Encélado, para a Europa, que são luas que têm oceanos e que muito provavelmente têm os elementos químicos ali que são para formar a vida. Então, vida microscópica, micro-organismos que não é inteligente, isso deve estar cheio. Vida inteligente. Aí vamos lá. Aí eu tenho minha fé. Sérgio Sacani, no Rodrigo Silva Arqueologia, admitiu que ele tem fé. Eu tenho fé. A minha fé é que não existe... Desculpa te interromper, sabe que tem um livro muito interessante em que creem os que não creem. Aí, ó. Muito interessante esse aí sou eu. Sou eu. Em que creem os que não creem. Eu acredito que não exista vida inteligente em outro lugar do universo. Você crê que não existe? Que não existe. Tá. Que não existe, que não nos visita e que nem está entre nós. Porque tem alguns que acham que os ETs já vivem aqui entre a gente. Como é que chama aqueles que acham dos reptilianos e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, a vida como a gente conhece, que é essa aqui, nossa, né? Para ela existir, é uma confluência de muitas variáveis que a gente ainda não sabe nem quantas são. Então, vamos lá, ó. Precisa ter uma estrela parecida com o Sol, que talvez não seja a maioria do universo. O Sol tem uma característica muito interessante, que ele é uma estrela sozinha. A maior parte das estrelas do universo são sistemas duplos ou trios de estrela, onde a vida seria praticamente impossível. Então, só aí você já corta um monte. Tem que ser uma estrela que seja da mesma característica do Sol ou parecida. Que tem que ter um planeta rochoso, porque não é qualquer planeta também, que tem atmosfera, com a proporção correta de gases, com água em estado líquido na superfície, com uma lua grande,
Porque a nossa Lua é a maior lua proporcional ao planeta no sistema solar. Isso é muito importante. Ganimedes não seria muito menor do que... Ganimedes é a maior lua do sistema solar, só que ela é muito menor do que Júpiter. Entendi. Por isso que eu ia falar, proporção a Júpiter, ela é pequenininha. É pequenininha. Entendi. A nossa Lua, proporcionalmente à Terra, é uma Lua muito grande. Você tem que ter vários planetas, você tem que ter um planeta grande igual Júpiter. E ó, não falei nada, só que eu já falei umas 10 variáveis. A gravidade tem que ser um ponto para não esmagar o... A gravidade tem que estar no ponto certo, aí vamos lá. Tem que ter vulcanismo, tem que ter tectonismo, porque senão você não tem reciclagem de nutrientes no planeta, então você não traz elementos ricos em minerais do manto para a superfície, você não cria o ciclo do carbono, que a gente chama, que é super importante para a vida inteligente se desenvolver. Você tem que ter um tempo para essa vida se desenvolver. Então, quando você começa a colocar todas essas variáveis, aí muita gente fala assim, não pode, cara, porque é infinito. Não é infinito. Porque se começar a colocar esses números aí, tudo isso vai caindo. Embora sejam 2 trilhões vezes 200 bilhões, primeiro que não é infinito. É um número grande, mas não é infinito. Quando você vai colocando essas variáveis, vai tudo caindo. E coisas que a gente vai descobrindo há pouco tempo. Por exemplo, a gente descobriu agora, bem há pouco tempo, que a nossa Lua ela teve um campo magnético. E esse campo magnético ele existiu num momento crucial para que a vida, para chegar até aqui onde a gente chegou, ela passou por vários saltos evolutivos. Então ela começou unicelular, passou para pluricelular. Isso aqui foi um salto evolutivo. Ela teve que se desenvolver, ela teve que se reproduzir. Desculpa interromper, só para entender. O salto evolutivo, você quer dizer o seguinte, ela não foi passando pelas etapas, é como se ela, fazendo uma comparação, é como se ela tornasse de um bebê e um adolescente sem passar pelas fases? Não, ela vai passando, só que tem um momento crucial onde essa coisa muda radicalmente. Entendi. Mas ela vai evoluindo, né? Então ela é unicelular, aí a célula começa a se dividir, a célula começa a se reproduzir e tal, pula para pluricelular. Acontece várias coisas aqui no meio, ela tem um outro salto, depois um outro salto. Esses momentos são cruciais para a vida chegar ao que ela é hoje. E nesses momentos pode ter acontecido muita coisa. Por exemplo, uma explosão de supernova próximo oblitera a vida. Uma explosão de raios gama acaba com a vida. Um asteroide, igual que acabou com os dinossauros, acaba com a vida. Grandes erupções vulcânicas, como aconteceu em Vênus, acaba com a vida. Isso a gente chama de grandes filtros que a vida vai passando. Então, para a gente chegar onde a gente está aqui, nós passamos já por uma grande quantidade de filtros e chegamos até o momento. Será que em outro planeta isso aconteceu também? Matematicamente falando, é muito absurdo. É muito porque são muitas variáveis e a gente nem sabe. Então, por que eu falei do campo magnético da Lua, que é uma coisa que a gente descobriu agora? Mas antes de entrar no campo magnético, só te fazer uma pergunta. Agora vem o lado do religioso, vai lá, né, para a gente bater o papo. Você falou que eu também tenho minha fé. Matematicamente falando, é um número muito absurdo de improvável que isso se repetiu em outros cantos do universo. Eu acho que sim. Mas também não seria um número muito absurdo e improvável de todas essas questões acontecerem aqui sem uma mente... Por isso que eu caio... Você entendeu? Eu sei. Essa dificuldade isso aqui todo mundo me pergunta isso aí. Mas aqui não é nem para te provocar, não. É uma dúvida. A gente está batendo um papo como amigo mesmo. Você apresenta com muita honestidade a sua dificuldade em crer. E eu apresento com muita honestidade a minha dificuldade em descrer. Porque eu sou como você. Falar que no universo vai acontecer isso, tudo que você está sintetizando aqui, por uma mera aleatoriedade, realmente, é mais fácil acreditar que eu vou ganhar 200 vezes na Mega Sena e sem jogar. E alguém vai jogar por mim e vai chegar com o prêmio lá em casa 200 vezes repetido. É muito improvável isso. Mas nós estamos trabalhando com uma cadeia de improbabilidades, se não tem Deus, de coincidência sobre coincidência sobre coincidência, para que o Rodrigo e o Sérgio estejam conversando aqui hoje. Como é que funciona a sua cabeça que, assim, você fala assim, eu não acredito em vida em outros planetas porque, matematicamente falando, é muito improvável que essa coincidência aconteça. Mas aqui, eu acredito nessa coincidência... Que aconteceu aqui. Sem Ela Deus. Aconteceu aqui Só queria entender como é que funciona isso, sem provocar. Não, então eu sei, conversa claro. de amigo. Para mim, nós somos um resultado do acaso. Mas aí, por que a coincidência aconteceu aqui e não pode acontecer em outro canto do universo?
Então, aí entra nesse lance, que muita gente fala assim, ah, não, cara, mas matematicamente é impossível que não aconteça. Eu até concordo com a pessoa que fala isso, entendeu? É impossível que não aconteça. Né? Tá. Eu até concordo um pouco, a pessoa fala assim, ah, não, estatisticamente falando, entendeu? Pode ser que tenha tal. O problema é que a gente vai descobrindo cada vez mais variáveis que vão somando a essa improbabilidade toda. Mas entendeu? essas variáveis também não somariam a improbabilidade do acaso na nossa vida aqui? Porque quanto mais variáveis você coloca na nossa vida aqui, com certeza, mais também improvável pareça ser que nós somos frutos de uma coincidência. Não sei. Não é. Eu concordo. Eu estou abrindo meu jogo. Por isso que eu falo para você que muita gente chega para mim e fala assim, cara, toda vez que você explica esse negócio de vida, você prova para mim que Deus existe. Não é uma pessoa só que fala, não. Entendeu? Entendi. Eu estava lá em Brasília, Sábado você não quer pregar na igreja aqui, não? Não, tô brincando. De 2.000, pelo menos uns 80 vêm falar isso para mim, entendeu? Eles falam assim, quando você fala isso, você prova para mim que Deus existe. Muito obrigado. Não, mas não é boa. Eu coloquei para você, não é uma provocação, é uma dúvida. Não, mas é isso que o pessoal fala. Como a gente estava conversando antes, para mim o universo não tem propósito nenhum, entendeu? E ele está pouco se lixando se tem vida ou não tem, se criou vida ali ou não tem. E na minha visão, nós somos o mero resultado do acaso, entendeu? Poderia ser que o acaso tivesse acontecido em outro canto do universo, entendeu? Uhum. Aconteceu aqui. Agora, sabe que no outro canto do universo tem duas pessoas agora conversando e tal? O pessoal fala que estatisticamente isso é impossível e tal, não sei o quê. Agora, pode ser que você tenha até vida. Eu ia perguntar isso, mas às vezes a forma de vida que nós conhecemos não é a única forma de vida. Ah, isso aí. Isso é um ponto. Eu ia perguntar isso, porque às vezes assim, não, você acha que... Vou até falar da religião. O anjo, para mim, é uma forma de vida. E a Bíblia fala que os anjos são seres espirituais. O anjo não tem molécula de H2O, nem sei como é que eu estou falando aqui. Não é de carne e osso, ele não é de carne e osso, né? O anjo não tem molécula de H2O, o anjo não tem pulmão, o anjo não precisa de oxigênio, e existe uma vida. Mas ele seria considerado uma vida inteligente? É. Evoluída, inteligente? Biblicamente porque os anjos, Deus dá ordens para eles, até na história bíblica eles participaram do conflito cósmico e tudo mais, o anjo tem vontade própria. Esse é um ponto, pode ser que tenha uma vida diferente, que a gente está usando a nossa régua. Uhum. Até entre os astrobiólogos é interessante que você pergunta para eles o seguinte, você prefere que se a gente encontrar uma vida, você prefere que ela seja igual à nossa ou diferente? Aí tem alguns que falam, não, é legal que encontre igual, porque aí vai provar que a gente pode estar se encontrar mais uma vida, aí está provado que tem vida no universo inteiro. Acho que era o Carl Sagan que falava, né? Se a gente encontrar evidência de vida lá fora, isso vai ser um caos. Vai ser um caos. Se a gente descobrir que o universo é vazio, é horrível. Mas se descobrir também que tem vida, isso também... Então, a gente não sabe como é que eles vão vir, né? Eu gosto tanto dessa questão que eu fiz um negócio de teatro só sobre isso. Eu vou um dia assistir. E é muito legal, porque eu ponho essas questões assim, eu não quero chegar em resposta nenhuma, mas eu gosto de fazer essa provocação essas provocações com o pessoal. Agora, por exemplo, se existe, será que eles conseguiriam chegar até aqui? Sou cético pelo seguinte, eu imagino que primeiro que eles teriam que ter uma velocidade acima da velocidade da luz. Então. Aí começa, né? Aí a gente começa a ter várias... Vamos pegar qual que é a estrela mais próxima? Alfa Centauro é a mais próxima da nossa, 4,2 anos-luz. Então, se Alfa Centauro, que está aqui, vizinha, 4 anos para chegar à luz aqui e voltar, né? Como é que uma nave... Viria até aqui. Alguém pode, não, mas é através de um buraco de minhoca, talvez viesse, mas aí já começa a ir para coisa mais mágica. Muito Star Trek. Exatamente. Então a minha visão é essa aí. Eu acho que nós somos um resultado do acaso mesmo, que aconteceu aqui, poderia ter acontecido num outro lugar. Será que aconteceu? Aí o pessoal fala para mim, estatisticamente pode ser, mas aí por isso que eu falei, aí eu tenho a minha crença. Uhum. Entendeu? A minha crença é que não tenha. Mas aí eu tenho até uma pergunta para você. Qual que é a visão se a gente descobre vida em outro lugar do universo? Eu sempre falo uma coisa, vou te falar o que eu falo sempre. Uhum. Se anunciarem que tem vida em outro lugar do universo, eu acho que acontecem algumas coisas na Terra. Um caos social. Com certeza. E imediatamente um caos religioso. Eu sempre falo isso. O pessoal pode ver, em todo lugar eu falo isso. Eu acho que muitas religiões podem ser destruídas, mas muitas outras podem nascer. Uhum.
Entendeu? É religião interplanetária, por exemplo. Pô, imagina a cor de religião que pode nascer sabendo que tem vida em outro lugar. Como que você vê esse... Biblicamente falando, a Bíblia também não tem uma explicitação sobre vida... fora da Terra. Não. Tem um versículo ou outro que eu posso pegar por analogia, mas não é o suficiente para eu fazer uma doutrina. Você entendeu? Porque, até te interrompendo, igual você falou, igual a gente falou da Terra plana estar presente na Bíblia, e você começou falando da ufologia, eu fui ufólogo. Já fui ufólogo. Sei disso. Eu lembro isso lá no Flow, a primeira vez que eu fui. Não, você não era mais, mas você tinha sido. E tem a ufologia bíblica. Tem a galera que estuda. Sim, o Van Daniken. O Eric Van Daniken, que ficou famoso, que era os deuses astronautas. Ele pega a Bíblia o tempo todo ali para falar. Exatamente. Porque eles pegam passagens da Bíblia e falam que aquilo ali eram experiências ufológicas. A mais famosa de todas elas é a aparição de Fátima. Para muita... Aí não está na Bíblia, mas é uma experiência religiosa. Né? Para muita... não está na Bíblia, né? Para muita gente, as meninas, né? A Lúcia... Não, eram duas meninas e um menino. Duas meninas e um menino. Jacinta, Francisco e Lúcia. O que eles tiveram ali foi uma experiência ufológica. Não foi nada, a não ser Nossa Senhora, né? Que apareceu e tal, se não me engano. Aí, por exemplo... O sol... Exato, isso. E isso não está na Bíblia, mas na Bíblia os ufólogos pegam várias passagens e que eles interpretam, aí entra a interpretação de novo, que a gente falou da Terra plana, e eles interpretam aquilo ali como sendo coisas ufológicas. Por exemplo, tem muita gente que fala que os anjos seriam alienígenas. Quando fala em Ezequiel daquelas rodas que rodam o trono de Deus, ou eram os deuses astronautas, falam muito sobre isso. Só que ele tem muitos erros primários, até quando ele interpreta a cultura asteca, lá do México e tudo mais. Eu posso até falar um pouquinho depois algumas coisas bíblicas nesse sentido, mas eu queria uma pergunta nesse meio aqui. O que fez você deixar de ser ufólogo? Qual foi o start que você falou assim, peraí, isso aqui... não dá certo, tchau, estou me desconvertendo, se é que eu posso usar essa expressão. Pior que eu nem desconverti. Essa parte eu nunca ouvi mesmo. Eu já ouvi falar que você foi ufólogo. Eu conto aqui. Pior que eu nem desconverti, né? Até a morte do Gevaer, né? Que foi há 2 anos atrás, eu fui sempre amigo dele, muito amigo dele, entendeu? Ele é o criador da revista UFO aqui no Brasil. Eu lembro dessa revista. Né? Ele é um cara... gostava muito dele, levei ele na Campus Party, uma das palestras mais lotadas da Campus Party foi quando eu levei o Gevaer lá, entendeu? E acabei de levar lá no Ciência Sem Fim um episódio sensacional com o Andrei, que fez todo um estudo sobre a Operação Prato. Operação Prato foram luzes que foram vistas na Amazônia na década de 70, e o governo brasileiro com a Força Aérea Brasileira fizeram uma operação lá para saber o que era aquilo e tal. Então, assim, eu estou sempre estudando ufologia, lendo sobre ufologia. Nem sei, será que eu fui ex? Agora já estou até me duvidando. Está até falando assim, graças a Deus? Mas é quase graças a Deus. Mas por que eu larguei um pouco da ufologia? Porque começou a acontecer coisas na ufologia que eu não concordava, entendeu? Por exemplo, vai ter o grande arrebatamento. Vai ter um dia que os seres vão chegar aqui e vão levar todo mundo embora. Sabe que o espiritismo tem isso também, né? Tem, planeta que vem. Isso mesmo. Aí o pessoal começou a falar assim, se você quiser continuar aqui na Terra, é só comprar meu terreno, cara, que fica aqui, ó, no interior de Goiás. Ah, tipo aquele Urandir. Mais ou menos. Mas é porque eu não posso falar muito o nome dele também, não. Ah, desculpa, eu também estou falando que eu sei que tem lá, que eles têm, não sei se ele vende também, viu, Urandir? Nem te conheço, eu sei que tem um negócio lá que tem o Zigurate lá, o nome do lugar. Começou a aparecer essas coisas dentro da ufologia que eu não concordo, entendeu? Por que eu não concordo? Porque são pessoas, e religião tem algumas que acontece isso também, que as pessoas acabam aproveitando da fragilidade de outras pessoas, entendeu? Então, por exemplo, eu estou fragilizado, ou por causa de alguma doença, ou por causa de alguma coisa que aconteceu perdeu comigo. Alguém querido, separou. E alguém chega para mim e fala, cara, vem aqui, ó, e pega isso, toma este líquido aqui, que esse líquido vai te curar. Você está tão desesperado, cara, que já tentou fazer de tudo, que você vai lá e toma aquele líquido, entendeu? E aí você gostou? Gostei. Então agora você compra aqui de mim, ó, que eu vou te vender por tanto. Entendeu? É o mesmo mecanismo da droga, de certa forma. Exatamente. O cara oferece a primeira de graça e depois... Então, quando começou a aparecer isso dentro da ufologia, aí eu dei uma afastada. Entendi. Entendeu? Porque eu não concordo com essa prática que eles fizeram, mas continuei lendo sobre tudo isso, vendo o filme, adoro. E
e participando de várias coisas ligadas à ufologia. Sim, mas racionalmente, que você falou aqui, que você tem uma... Você falou, chamou de crença. Para mim, não tem vida inteligente fora da Terra. Para você não tem. Não, você falou. Ah, sim, para mim, Você crença, falou, né? Minha crença. Exatamente. Minha crença. Então, além da decepção com os caminhos que a ufologia estava tomando, que isso é uma decepção, porque às vezes assim, eu posso me decepcionar com a igreja, sim, sair dela, mas eu continuo continuar. acreditando na Bíblia e tudo mais. Sim, com Você certeza. deixou de acreditar. Então, mas o negócio é o seguinte, aí que está um ponto interessante. Quando eu era ufólogo, eu nunca tive uma crença assim cega de que existia vida. Tanto que eu entrei na ufologia e fiz coisas junto com o Jevaé, porque a gente queria colocar alguma maneira científica de tentar entender, por exemplo, você chega para mim e fala assim, eu fui abduzido. Negócio de relato, eu sempre critico coisas de relato. Porque, eu vi uma luz aqui. Eu posso ver a mesma luz que Sim. você. Eu falar que ela é vermelha, você falar que ela é Sim. amarela. Qual que era a ideia que a gente teve? Vamos tentar montar um questionário com o objetivo de tirar a maior parte do viés possível para ter algo científico para a gente poder analisar. Essa sempre foi a minha visão dentro da E ufologia. ver quem que realmente teve uma experiência. Exatamente. E se a experiência foi real ou se foi uma... Exatamente, ou foi uma alucinação, ou uma coisa do tipo. Entendeu? Então, o que a gente estava tentando, nós tentamos fazer isso, várias vezes foi isso, tentar dar um caráter mais científico dentro da ufologia. Entendeu? Mas aí eu acabei que eu me afastei e tal, mas continuei muito amigo do Jevaé, conversava com ele direto, e conversava sobre relatos. Ele era um cara muito, obviamente, né? Tinha a crença de que existia, de que eles vinham, visitavam a gente e tudo mais. Só que ele tinha esse lado também de tentar buscar uma parte mais científica para não ficar só assim, não, descer uma nave aqui, descer um ser. É o caso Roswell, aquela coisa toda? Caso Roswell, que tem essa dúvida, e muito dos abduzidos, né? Então a gente chegou a lidar com muita gente ditos, né, abduzidos. O abduzido é uma pessoa que ela é levada para dentro de uma nave ou coisa do tipo. E aí eu tive experiências terríveis também com esses casos de abduzidos. Por exemplo, foi uma moda, uma época na ufologia, você fazer uma regressão hipnótica na pessoa. Isso é muito complicado. Porque a regressão hipnótica, ela falava que a pessoa não vai mentir de jeito nenhum. Entendeu? Se ela fizer uma hipnose regressiva, não mente. Que legal me falar que tem 10 mil pessoas ligadas. 10 mil pessoas? Exatamente. Opa, um salve 10 para mil todo mundo. pessoas e 42 ETs. Aí, ó. Só 42? Tá pouco. Então, qual foi o problema? Quando fizeram em algumas regressões dessa, nós descobrimos traumas gigantescos. Abusos sexuais, até de pai com filho e tal. Que até aí eu caí fora desse justificava negócio. o porquê da pessoa estar tendo aquela alucinação. Não, e uma delas nem era alucinação. O pai tinha falado para a pessoa, quem está vindo aqui é um ET. Entendeu? E aí a pessoa pôs aquilo e levou aquilo para o resto da vida. Como nós temos esse caso, essas denúncias no norte do Brasil, do tal do boto cor-de-rosa, eu fui para o Pará agora e descobri que o boto cor-de-rosa, na verdade, era um familiar que provocava um incesto. É isso aí. E aí, então, não foi o boto. É isso. E a pessoa começa a acreditar naquilo mesmo. Acreditar naquilo porque o cérebro cria essa defesa. É uma defesa criada. Então, aí nós paramos também de mexer com isso. Interessante você estar falando essas coisas, porque quando eu vejo eu vou chamar de filosofia bíblica de interpretação da história, a Bíblia não nega os fenômenos. Certo. Mas ela me obriga a investigá-los. Sim, isso é interessante. Se você olhar, a Bíblia é o livro de caráter mais... A Bíblia não... Olha, eu vou falar um paradoxo aqui, mas vamos ver se eu consigo me fazer claro. A Bíblia não é um livro científico, mas é o livro de índole científica mais profundo da antiguidade. Por quê? A fé. Jesus o tempo todo recomenda o questionamento. Acautelai-vos. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Ponham à prova os espíritos para ver se vem de Deus ou não vem. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não for isso. Vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se é Deus. Ou seja, a Bíblia... Sim, já estou sabendo. A Bíblia ele propõe experimentos. Propõe experimentos. Fazei provas de mim. Inclusive, nessa questão do fazer provas de mim, que a Bíblia apresenta, o verbo, vou lembrar qual que é o verbo hebraico ali, ta'am. Ta'am, em hebraico, é provar quase
quase que o experimentalismo antes do Galileu Galilei. Entendi. Você entendeu? Então a Bíblia tem isso. E a Bíblia fala que nós devemos cuidar porque existem forças malignas que mascaram situações para enganar as pessoas. Então, por exemplo, se você falar o que a Bíblia fala dos ETs, não vai ter uma coisa geral assim, você entendeu? Mas ela vai falar de maneira clara assim, olha, cuidado para que ninguém engane vocês. Jesus fala o seguinte, haverá sinais nos céus e muitas pessoas se escandalizarão e ficarão apavoradas por causa desses sinais. Será que Jesus não estava falando justamente dessas nuvens que levam muita gente à histeria? Sim, com certeza. Ou seja, a Bíblia sempre fala. A única diferença, talvez, entre nossa visão aqui é que, como eu acredito no mundo espiritual, eu acredito que o devil, com a hoste dele, faz coisas assim para enganar e usa pessoas também. Certo. Você está entendendo? Pessoas de má fé e tudo mais. Gente, eu estou só preocupado com o horário aqui seu, mas tem muita coisa legal aqui. Tem mais de 10 mil pessoas. Gente, estou muito feliz com vocês. Olha, e não esqueça sempre de também acompanhar o Serjão nas lives dele, nos podcasts que ele faz, a gente aqui também. Obrigado a você que é aluno do Bíblia Comentada, que está ajudando a gente a manter esse museu aqui. E eu falei, já que tem 10 mil pessoas, eu vou contar de primeira mão. O Bíblia Comentada agora está começando também a entrar numa situação de dar bolsas de estudo. Vamos, em breve, mostrar para você a primeira aluna de faculdade que estará sendo custeada por você, que é aluno do Bíblia Comentada, tá bom? Você vai ver aqui depois no link como é que você pode adquirir o Bíblia Comentada, como você pode também participar disso e aprender muita coisa sobre Bíblia para não cometer esses erros de achar interpretação, né? Que o raquia significa uma abóbada celestial, alguma coisa assim. E até da ufologia dentro da Bíblia, né? Então, exatamente. O que a Bíblia pode dizer a esse respeito? E assim, como eu falei, a Bíblia não tem uma doutrina cartesiana sobre isso. A Bíblia só sinaliza que Deus é o Criador do universo e que a casa do Pai há muitas moradas, Jesus falando. Então alguns pensam, será que, assim como tem os anjos, fala das principados e potestades, será que Deus não tem seres? Mas... como eu falei, a Bíblia não é taxativa nisso. Tem uma pinceladinha aqui, outra ali, que eu posso, assim, com um pouquinho de força, olha, está acenando a possibilidade. Mas você acha que geraria um caos religioso? Geraria sim, geraria um caos. Só que, agora eu vou dizer uma coisa por fé. Agora é minha fé. Como a Bíblia diz que o planeta Terra foi o único que caiu em pecado, Jesus morreu pela Terra, que os outros mundos não caíram, os únicos seres fora da Terra que Deus permite vir aqui e entrar em consonância com são os anjos. Então, olha a conjunção, né? Se existem seres em outros mundos, eles não estão na nossa situação. Então, eles nem entrariam em contato conosco. Tá, mas e se entrar? Aí eu entro assim, e se amanhã a lei da gravidade parar de funcionar? Pode ou não pode? Pode, mas como cientista eu não trabalho com essa hipótese. Né? Como teólogo, eu não trabalho com essa hipótese. Agora, que os enganos aparecem e a gente tem que tomar cuidado, e aí vem um problema. O Sérgio falou algumas vezes aqui que o pior é quando o engano mistura com religião. Aí é complicado, Sérgio, porque o estrago é muito grande. Sim. Qualquer crime feito em nome de Deus é pior do que o crime comum. Você quer pegar o crime mais hediondo e torná-lo pior, faça-o em nome de Deus. Se o cara vai lá, mata uma menina, violenta a menina e tudo mais, e sabe que um traficante do morro X matou e violentou, nossa, que coisa terrível, né? Mas tá, beleza. Agora você fala assim, foi um pastor que fez isso. Você piora exponencialmente o crime. Você entendeu? Então, quando fala assim, não, é um cara louco aí, não, mas está misturando religião, fé das pessoas, isso é muito, muito sério. Agora, deixa eu ver aqui uma questão também aqui que fala... Bom, aqui fizeram uma pergunta de cronologia da Terra, eu posso até dar minha opinião sobre isso aqui também. Dizem que a Terra tem entre 4 e 5 bilhões de anos. Essa teoria está de acordo com a Bíblia, essa pergunta seria mais para mim, né? Mas para aproveitar o Sérgio aqui, fala um pouquinho sobre a idade do planeta Terra. Universo, 13,8 bilhões, que dizem. Hoje é. Né? A Terra seria 4, 5 bilhões mesmo? A Terra seria 4, o que a gente tem hoje, né, da melhor estimativa para a idade da Terra. Depois eu entro com a Bíblia, tá, gente? Deixa o Sérgio falar. É de 4,56 bilhões de anos, né? Da onde que vem isso? Primeiro vem de meteoritos que a gente encontra aqui, e com isso a gente consegue traçar uma idade para o sistema solar. Né? E depois aqui na própria Terra a gente tem determinados minerais chamados zircões. O zircão tem muito lá na Austrália, tem muito, em alguns lugares do planeta.
Da onde a gente consegue tirar essa idade aí, de 4,56 bilhões de anos. E aparentemente está tudo bem de acordo, principalmente com a idade do sistema solar, entendeu? Que seria também essa aí. Seria por aí de 5, 4,56, 4,5 bilhões de anos, entendeu? Na academia, você conhece algum geólogo, independente de questão de ser religioso, não é, que põe em dúvida essa datação geológica antiga em milhões de anos? Você não conhece, né? Não conheço. Tá. Dentro da Bíblia, o que eu posso dizer para você? Porque eu não sou geólogo, aí se está aqui, aí vou falar o quê, né? Dentro da teologia, nós temos 3 interpretações. Tem uma interpretação que até o nosso amigo Marcos Herbelin adota, que do universo recente. Terra jovem, né? Terra jovem, universo jovem, anos, né? Exatamente. Mas tem uma segunda interpretação dentro da teologia, que é a seguinte: o planeta Terra pode sim ser muito mais velho do que 6.000 anos. Os que adotam essa interpretação interpretam assim, que Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá certo? E existe um gap entre o versículo 1 e a semana da criação. Então uma coisa é Adão, os animais, o Éden, outra coisa é o planeta. Sim. Que o planeta pode ter sido muito mais antigo. Com relação à questão do Sol ali, a Lua, que aparece no 4º dia, é interessante que o verbo yassá não aparece no hebraico. Então dá a entender que no 4º dia não é que o Sol foi criado no 4º dia depois da Terra. Que o efeito dele sobre o planeta veio depois. Então eu só estou colocando esses pontos aqui para você entender que tem teólogos conservadores, porque tem teólogo que chuta o pau da barraca, como eu falei. Tem teólogo que fala com você que Jesus teve caso com Maria Madalena, tem teólogo que fala que Jesus foi casado com ela, foi para o Tibete. É teólogo também por formação. Mas eu estou falando conservador, aquele que acredita que Maria deu à luz virgem para Jesus, Jesus ressuscitou, não é um mito, não é uma parábola. E dentro dos teólogos conservadores existem aqueles que trabalham com a hipótese que a Terra pode ser muito mais antiga do que os milhares de anos, tá certo? E até com a relação aos 6.000 anos, nós temos, depois eu posso falar mais sobre isso com mais tempo, tem alguns problemas aí, porque isso foi baseado na cronologia do bispo Asher, que colocou a criação de Adão em 4.004 a.C. E essa cronologia de Asher esteve em muitas bíblias de tradução inglesa. Mas a própria Bíblia, quando você pega ali as datas dos patriarcas, ela não é tão fechada assim. Se pegar o Gênesis da versão dos samaritanos, a datação está um pouquinho diferente do Pentateuco da versão massorética. Então tem algumas coisinhas para a gente ver, mas a gente conversa disso numa outra oportunidade. Isso. Mas eu tenho uma outra pergunta de mito para te fazer. Bora. Eu tenho quase certeza. Obrigado. Sonho de valsa. Opa, aí sim, hein? Um docinho, né? Oh, como é que é aquele seu professor que estava fazendo a academia lá com você todo dia? Cariane. Cariane, aqui, ó. Um docinho, Cariane. Cariane, aqui, ó. Sinto muito. Você é grande, não vem bater em mim, não. Quem trouxe chama-se David, viu? Um rapaz recém-casado. Recém-casado, coitado. Casado não, coitado não, ainda bem. Recém-casado, todo feliz ainda. Tá na lua de mel ainda. Não, coitado, porque recém-casado, se ele morre agora estrupiado, sim, claro. Quem fica viúvo é ele, porque a esposa casa de novo, né? É isso mesmo. Mas até lembrei de uma coisa que engraçada, isso aqui não é piada. Eu tinha esse print lá em casa, se eu achar, eu vou te mandar. Um congresso que teve de terraplanismo, e eles falaram que esse seria o maior evento, aí estava em inglês, of the globe. Do globo. Mas voltando até a Terra é redonda, gente, senão ela não daria a volta, é capotaria, né? Estão falando aí também que dá para ver uma época do ano. Eu sei que é fake, gente, eu sei que é fake. Rodrigo Silva nem pestanejou de acreditar nisso, mas, como eu estou diante de um cientista aqui, vou aproveitar para ele responder para vocês, tá bom? Que daria para ver a Torre Eiffel lá do Ceará. Alguns falam que era de Sobral, e Sobral realmente tem depois até você fala, que eu fiquei um tempo em Sobral. Aliás, um abraço para os queridos lá de Sobral. É muito importante para a gente. O Lindomar, lá, o doutor Oscar, que está como prefeito lá de Sobral e tudo. Pessoas me trataram muito, eu fui muito bem tratado em Sobral. E ali eu sei que tem uma história envolvendo o Einstein, que ali foi o lugar que eles queriam até provar. Provou a relatividade ali. Vou deixar para o Sérgio contar a história do Einstein, mas antes de contar a relação de Einstein com Sobral, ele não veio aqui, mas a teoria dele foi provada lá,
Fala pra gente um pouquinho desse negócio que estamos falando, que dá para ver a Torre Eiffel de lá. Da onde que vem esse troço? De onde que tiraram isso? Cara, a internet é complicado demais, né? Como eu falo, porque alguém, cara, pôs uma foto lá, um negócio todo uma névoa e tem uma torrezinha. O cara fala, aqui, ó, eu tô vendo a Torre Eiffel aqui do Ceará. Aí a Terra é plana e tal. Cara, não existe. Aliás, tem a ver com terraplanismo também? Tem. Porque você só pode ver a Torre Eiffel lá no Se Ceará. a Terra for plana. Se a Terra for plana. Mas aí vai contra os terraplanistas. Porque eles falam que não pode ver uma coisa muito longe, porque acaba se tendo um efeito de perspectiva. Então, na verdade, quem fez isso ficou mal tanto com os terraplanistas como os globalistas. Globaloide, que eles chamam. Globaloide, que eles chamam. Mas eu quero aproveitar aqui a audiência para até falar um outro negócio aí que o pessoal vem falando pra caramba. Tá tendo esse monte de acidente de avião. Isso aí é um problema da reversão do campo magnético. Não é, pessoal, tá? O campo magnético da Terra, ele inverte sim. Ele inverte. De tempos em tempos, o Polo Norte vira Polo Sul vira Polo Norte. Como que a gente sabe disso? De rochas que a gente tira aqui do meio do Oceano Atlântico. Só que esse processo, ele demora aproximadamente uns 100 mil anos para acontecer. E não é agora que ele vai acontecer, porque o polo a gente sabe muito bem onde está. Mas tem vídeos propagando aí pelo TikTok, pelos Instagram da vida, que falam que esses acidentes é por conta da reversão do campo. Então, não é. A Torre Eiffel do Ceará não dá para ver, pode ir lá que você não vai conseguir ver, fica tranquilo. E também o lance da reversão do campo magnético. A Torre Eiffel do Ceará é um fenômeno conhecido como pareidolia, que a gente chama. Tá uma névoa, aí alguma sombra de alguma Parece coisa alguma ali, coisa que o seu cérebro o reconhece. seu cérebro na hora olha para aquilo e fala, caramba, isso aqui é a Torre Eiffel. Nuvens. Nuvens, tem muito disso. Rochas que você vê com um formato estranho, tem muito disso. Da pedra da freira e do padre que tem lá no Espírito Santo. Isso, o dedo de Cristo, famoso, né? Nos lugares. Então, a Torre Eiffel é mais uma desses efeitos. É um efeito atmosférico por causa da névoa com uma sombra. E criou aquele desenho ali que parece, porque você olha assim, parece a Torre Eiffel. Mas, não, obviamente, que não é. Já chegaram a medir, até avisada, nem daria para ver a Torre Eiffel dali da onde que o pessoal falou, entendeu? A pessoa ainda se dá o trabalho de desmentir, porque a coisa é tão repetida que você tem que provar Mas que não tem, cara, porque você tá na internet igual eu tô, né? Sabe como que é, né? Que você deve sofrer também, talvez até mais, com isso, que o pessoal começa a falar, repetir essas coisas, e são pessoas que acabam ganhando uma credibilidade que não devia, entendeu? E eles falam primeiro. E aí, como que você vai fazer? E hoje tem o tal do clickbait também, que chama mais atenção. O pessoal eles não querem ouvir que Jesus morreu, ressuscitou, como está na missa, quando está no culto protestante. Eles querem que Jesus tinha uma esposa e que a Igreja Católica escondeu isso a vida toda, sabe? Graças ao Código da Vinci, Código da Vinci, ou então que ele foi para a Índia também, se tornou um mestre yogi lá, ou até que ele era um ET também, que tem essa ideia também, Jesus é um extraterrestre. Tem muita ideia de que Jesus era ET. Agora, falando de Sobral, aqui para a gente é mais conhecida como a terra do Renato Aragão. Isso. Mas em termos científicos, tem algo muito melhor do que ser a terra do Renato Aragão. Nada contra o Renato Aragão, eu fui fã dos Trapalhões, eu passei a minha infância toda assistindo o Didi. Tinha uma vontade de conhecê-lo pessoalmente. O Dedé Santana eu não conheço, mas eu sei que ele já ganhou um livro meu já e leu. Legal. Mas mais importante para a ciência do que ser a terra natal de Renato Aragão é uma relação que tem entre Sobral e Albert Einstein e a teoria da relatividade de Einstein que foi provada ali. Aí eu vou deixar o Sérgio contar essa história para a gente. Então, em 1915, o Einstein escreve ali a teoria da relatividade, né? E uma das questões é que era a seguinte, ele mostra, teoricamente, com contas, que quando a luz passa perto de uma grande concentração de massa, a luz ela é desviada. Essa é a coisa que ele falou. E para a sorte do Einstein, em 1919 ia ter um eclipse do Sol. E o que tem a ver o eclipse do Sol com isso? O eclipse do Sol com isso é o seguinte, quando o Sol fica totalmente eclipsado, quando a Lua encobre inteiramente o Sol, você vê estrelas no céu. Então, olha a ideia que o pessoal teve. Vamos pegar aonde vai passar o eclipse, a linha do eclipse passou em Sobral e na Ilha do Príncipe. Vamos nesses lugares 6 meses antes do eclipse acontecer. Por quê? 6 meses antes vai estar de noite. Então eles foram em Sobral 6 meses antes do eclipse de 1919 e fizeram um mapa do céu. Pegaram as estrelas ali.
No dia do eclipse, em 1919, eles foram para Sobral de novo e para a Ilha do Príncipe. Por quê? Na hora que o Sol cobriu, na hora que a Lua cobriu o Sol, apareceram as mesmas estrelas que eles tinham feito o mapa 6 meses anteriormente. Só que dessa vez vai ter o Sol ali. Quer dizer que a luz da estrela vai passar pelo Sol. Quando ela passar pelo Sol, ela vai ser curvada, desviada. E o que eles provaram é que eles olharam para a estrela estava numa posição diferente e o desvio era exatamente o que o Einstein tinha previsto na teoria dele. Lembrando que o Einstein ele não fez experimento nenhum. Tudo que o Einstein fez era experimento mental, que a gente chama. Ele imaginava, pensava nas coisas e ia lá e descrevia a matemática daquilo. Então, Sobral e Ilha do Príncipe, mas é mais Sobral porque na Ilha do Príncipe teve um problema com o tempo lá ficou ruim. E o Eddington, que era um grande pesquisador, ele não veio para Sobral, ele foi para a Ilha do Príncipe. Então, Sobral recebeu uma equipe, só que nem era uma equipe tão famosa assim. É isso que o pessoal fala, o pessoal fica chateado que o próprio Einstein não veio, não, né? O Einstein ele nem ia mesmo. O Einstein nem ia. Mas o Einstein mandou um pessoal dele, entre eles estava um cara muito famoso chamado Eddington. Só que o Eddington resolveu ir para a Ilha do Príncipe, não para Sobral. Se lascou. Se lascou, porque foi aqui em Sobral que você tem a foto linda da estrelinha. Aí tem uma foto muito legal que tem a estrela numa posição e na outra. E aquele desvio é exatamente... Eu acho isso muito legal. Porque, olha, eu confesso para vocês que eu fui descobrir essa história quando eu fui para Sobral. Porque ela tem a praça, exatamente, tem todos porque o pessoal não fala muito, é uma pena, né? O Einstein realmente era um camarada fora da Esse era fora da cara. Agora, em Sobral, em 2019, antes da pandemia, existe no Brasil um negócio muito legal chamado ENAST, que é Encontro Nacional de Astronomia. O de 2019 foi em Sobral, em homenagem aos 100 anos do eclipse. Você foi, não? Cara, infelizmente não deu para eu ir, mas eu conversei com o pessoal lá e tal, e foi muito bonito, eu vi as fotos deles lá. 100 anos depois. Agora, Sérgio, para terminar aqui, me explica de novo aquela correção que você me fez, que eu falei que todas as estrelas podem ser sóis com planetas em volta. Você falou, não é bem assim, e a gente entrou para responder a outra questão lá, e esse ponto ficou. Não, todas as estrelas são sóis, né? Mas isso está certo. Isso aí está certo. O negócio é que a maior parte das estrelas do universo, elas são ou binárias ou ternárias. Por isso que elas não têm gravidade para ter um sistema solar em volta delas. Elas têm uma gravidade muito complicada. E aí um planeta ali não ia dar certo. E o Sol, ele é um tipo, até para o pessoal entender, o Sol é uma estrela que a gente chama anã amarela. E não são todas que são anãs amarelas. Então você tem muita supergigante e tal. Eu falo isso porque o pessoal chega para mim e fala assim, é tudo infinito. Não é. Porque se você pegar que a gente precisa de uma estrela igual ao Sol, você já vai cortar um monte de estrela dessa parada. Continua sendo um número grande, mas não, é diferente de infinito, entendeu? Mas o lance é esse. Toda estrela é um Sol, que a gente fala, né? Mas nem todas têm uma gravidade que permita ter um sistema... Tem gravidade, claro. Tem gravidade. Mas não há diferentes tipos de gravidade. Nem é a gravidade aí, no caso, que influencia. É mais a atividade. Porque se eu estiver orbitando uma estrela anã vermelha, por exemplo, que é um outro tipo de estrela, ela é muito violenta, ela gera muitas explosões. Dificilmente você vai ter um planeta com vida orbitando uma anã vermelha. E a anã vermelha, sim, é o maior número de estrelas do universo, deve ser a anã vermelha. Nossa. Então, esses números vão caindo. É isso que a gente tenta. Você sabe que eu contei, a primeira vez que eu encontrei com o Sérgio, eu contei isso, eu quase tive um pezinho lá na astronomia por causa do Riedel, lá em Belo Horizonte. Grande Bernardo Riedel, cara. Que eu levei. Aliás, eu não sei se ele vai estar assistindo a gente, se ele vai lembrar disso. Se lembrar, professor Bernardo Riedel, em 1908. Quanto que o Halley passou? Foi 86. 86. Então foi um ano antes, 85. 1985, eu o levei para dar uma palestra na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. Santa Inês, famoso. E eu lembro que ele foi de uma simpatia, porque eu era um menino de 16 anos de idade, 15, 16 anos. Liguei para lá, liguei. Olha, eu sou da igreja e tudo, você não pode ver. Ele veio, deu uma palestra de mais de 2 horas, a igreja lotada. Na época era slide ainda, passando os slides, tudo ali e tal. Ele é um barato. Respondeu perguntas. Eu tenho o telescópio dele até hoje. Feito de tubo de PVC. Eu tenho ele o telescópio dele até hoje. material reciclável. E depois, quando eu fui conhecer o Sérgio, eu contei o Sérgio, ele foi meu mentor praticamente. Sim. Aí nessa época eu empolguei, eu quase fui pro lado da astronomia. Olha aí, adorava estudar sobre constelações, Órion. Órion é uma constelação que mexe muito comigo. Mas acabei, o buraco é mais embaixo. Arqueologicamente falando, eu fui pro extremo oposto. Né? Não tem aquele... Eu esqueci um filme que eu assisti...
que o menino ele queria ser astronauta e ele vai trabalhar lá no porão com o pai nas minas. Mas é meio meu caso também. October Sky. Sim, mas o meu caso é esse aí também. Você também, né? Porque eu fui para a USP para fazer astronomia e acabei virando geofísico, ou seja, fui olhar para dentro da Terra. Mais embaixo. Então... Mas eu sei que eu sempre apaixonei e já estou desenhando com o Sérgio aqui algumas possibilidades, 2 delas. É desenho ainda, mas fiquem atentos. Uma delas é da gente... vou falar até de 3, viu? Uma delas é da gente ir para o Egito em 2026. 2027. 2027 vai ter um eclipse total do Sol, maravilhoso. Lá em Luxor. E a gente está pensando nisso aí. É uma parceria também de um dia eu poder ir em um lugar e falar também sobre a arqueologia das estrelas. Porque você sabe que a história da humanidade também é contada nas constelações. Isso aí. A Bíblia fala muito da importância das constelações, Jesus fala até sobre isso, que são sinais e tudo. Tem tudo a ver com o seu museu aqui, porque o nome das estrelas são todos nomes árabes e tal, dali, porque a astronomia, ela começou ali. O grande drama nosso, das astrônomos, é que boa parte do material da astronomia muçulmana, que a gente chama, estava na biblioteca de Alexandria, que foi destruída em 692. Então nós perdemos muito disso aí, muito mesmo, porque é talvez a parte mais rica da astronomia. O céu, né, ele tem uma história ali maravilhosa, que era contada para as crianças e tudo mais. Eu até estava falando para ele, não tente procurar um leão no céu, porque você não vai achar na constelação de leão. O leão está ali porque ele está num contexto da história. Exatamente. Toda. Você tem que, por que é o leão, por que é a virgem, por que é a hidra. Exatamente. Agora, você sabia que até para estudar o livro de Daniel, a gente usa a astronomia, porque quando o livro de Daniel fala dos cálculos proféticos, a gente lança a mão dos astrônomos para saber qual foi o momento exato do começo do mês ali, para saber quando começa e dar precisão de hora. Sim. O momento que Jesus foi batizado era a hora exata que tinha que começar a profecia, e Newton estudou isso, mas isso aí vai ser um papo para uma outra conversa aqui. E a terceira coisa. Vai lá. Você não pode perder a terceira. Eu quero levar o Sérgio um dia para Israel, para a gente ir junto. Então não sei se eu vou colocar ele para escavar lá, mas... Bora escavar. Aliás, escavando em julho agora, fique atento, eu já estou levantando com o pessoal da Universidade Hebraica, que isso é muito recente, por causa do problema da guerra e tudo, a gente estava em dúvida se ia escavar ou não. Mas domingo passado, sem ser ontem, da semana anterior, o professor Yosef Gafke me mandou mensagem, Rodrigo, topa trazer a galera, vamos escavar, porque a gente escava, tem os arqueólogos profissionais, mas a gente precisa muito de voluntários. Isso acontece também na paleontologia. Claro. Você precisa de voluntários. Então, se você quer ter uma experiência de arqueologia, de escavar mesmo, a gente está escavando o sítio arqueológico de Laquis. Então, fique atento nas redes sociais do MAB e nas minhas, porque estamos levantando agora o preço, o custo, tá bom? De acomodação, aéreo e tudo. E assim que eu tiver o preço, eu coloco lá, mas eu não vou poder levar 2 ônibus, vai ter um grupo limitado, tá bom? Fique atento lá. Sérgio, se quiser falar as palavras finais aí para despedir, eu também falo as palavras finais para despedir aqui. Só agradecer aí, muito bonito o seu museu, muito Obrigado, legal. É nosso. Como eu falei lá no Ciência Sem Fim, chama Museu de Arqueologia Bíblica, mas você vem aqui, você estuda sobre o Egito, você vê Pedra de Hammurabi, você vê a Pedra da Roseta, você vê tudo, e é muito legal essa contextualização que você faz aí. Tá de parabéns, entendeu? Me sigam lá, o Space Today. Acabei de bater 2 milhões, eu estava em Brasília semana passada. 2 milhões? Bati 2 milhões no Space Today, então agradecer a todo mundo aí que se inscreveu, continue se inscrevendo lá. Essa semana, quarta-feira, vai ter lançamento do Starship. Vou te levar um dia para ver o lançamento do Starship lá no Texas, hein? Aí já começou a falar mais. O maior foguete do mundo vai ser lançado agora quarta-feira, no voo 8. Vai ter live no meu canal, umas 4 horas de live, a gente lá conversando e falando tudo. Então, só agradecer, cara. Muito obrigado aí. Agradecer a todo mundo que está aqui, que ajudou a fazer essa live aqui. E sensacional. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Então, as suas redes sociais, só para a gente ficar... Minha rede social, Instagram, Space Today e Ciência Sem Fim. E o canal Ciência Sem Fim também, que é lá com o Estúdio Flow, o nosso podcast, e o Space Today no YouTube. Tem Sérgio Sacani no Instagram, não sou eu. Tem Serjão dos Foguetes, não sou eu. Tem vários lá que não sou eu. Meu único é Space Today. E também quando fala lá algumas coisas de inteligência artificial, não é ele. Não é ele. Tem um vídeo agora muito legal, porque a gente até comentou da morte do Papa, né? E falam que os Simpsons... Tá no Simpsons a morte do Papa. E o pessoal pegou a minha voz lá. Porque, cara, eu tenho mais de 4 mil vídeos no YouTube. Tem eu gritando, chorando, falando... Aí, cara... Mas já apareceram as minhas também, vendendo colírio, e não sou eu, inteligência artificial.
também o segredo da vida lá. Aí. Mas o Homer, como é que era o Homer? O Homer sem imitar, mas é que assim... Mas a internet não mente, Marge. Não mente, tá lá, ué. Vamos agora todo mundo. Os Simpsons estão apoiando o Sérgio Sacani. Aí, ó. Aí, ó. Podem pegar agora o Rodrigo Silva imitando os Simpsons Sérgio aí Sacani nos Simpsons. Estava previsto, mas o Google não mente. Não mente. Pessoal, eu quero deixar com o Sérgio apenas um versículo da Bíblia para refletir. Se algum dia, eu espero que isso aconteça, você acreditar em Deus, lembra de uma passagem que Deus falou para pessoas apaixonadas pelas estrelas. Ele diz assim: olhai ao alto e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque dizes, ó Jacó, ou falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso foi escrito pelo profeta Isaías no 8º século a.C. Tá bom? E é com essas palavras também que eu me despeço de vocês. Não esqueçam também de... Que foi, meu bem? Eu esqueci, eu já estava esquecendo das perguntas, Sérgio. Por isso que eu não posso ser âncora de podcast. Não estou despedindo de vocês, não. Tem os super chatos aqui, eu esqueci. Eu que estou sendo um super chato. Ainda bem que eu tenho a dona Laura ali. Ó, gente, isso aqui que é o David, tá bom? Que trouxe bombom para o Sérgio, que não deveria. Vamos lá, então. Tem uma pergunta sincera. Eu li uma pesquisa na internet que diz que a profecia de Daniel foi mostrada para Alexandre o Grande. Isso é verdade? Temos provas arqueológicas disso? Abraços aqui do Parque Alvorada. Vim da live anterior. Viu? Quem falou aqui foi o Lucas. Lucas, eu já ouvi essa história, mas não tem nenhuma comprovação absoluta dela. Flávio Josefo fala alguma coisa nesse sentido, mas... é uma descrição de Flávio Josefo, e que até o Alexandre ficou empolgado porque viu que o reino dele cresceria ali, mas na arqueologia nós não temos nenhuma prova disso. Boa noite. Poderiam falar sobre o Marajoara I e como isso vai mudar nossa realidade, tanto na ciência como na fé? Você sabe o que é o Marajoara? Marajorana I. Não é Marajoara, não. Marajorana I. Eu não sei o que é. Não sei o que é, não. Jade, desculpe, Jade, eu não estou sabendo o que é também. Perdoe-me, nem eu nem o Sérgio estamos sabendo, então acho que não vai mudar muita coisa, não. Fala, Rodrigo Silva, fala, Sérgio Foguete, @Sérgio Foguete, esse é o seu mesmo, não é do outro não, né? Não é o meu não. Mas... Então você está mandando para o Sérgio errado, viu? Tudo bem. Sou fã do trabalho de vocês. Qual a opinião de vocês sobre a teoria do boundary do Hawking? Teoria do boundary? Do boundary, do Hawking, do Stephen Hawking. Eu conheço pouco da teoria dele. Não sei que teoria que é. Não sei se você está falando da teoria dele da evaporação de buracos negros, que é a radiação Hawking, entendeu? Uhum. Cara, é uma teoria, a tese de doutorado do Stephen Hawking propondo que os buracos negros, por flutuação quântica, eles vão, aos poucos, perdendo matéria. Ou seja, eles vão evaporando. E pode ser que um buraco negro deixe de existir. Só que isso é só uma teoria. Um negócio muito importante o pessoal entender na física. Você precisa ter a parte teórica bem definida, que é a matemática, a física. Não pode, por exemplo, eu atravessei a tela desse computador. Isso não existe fisicamente, porque eu bato aqui. Então tem que estar a física e a matemática bonitinha. Isso a gente chama da teoria. E depois tem que ter a parte experimental. A parte experimental tem que estar de acordo com a teoria. Então, a radiação Hawking, ela teoricamente está lá bonita, é a tese de doutorado dele. Mas ela não foi provada ainda. Não foi provada experimentalmente. Só tem um setor da física que aconteceu o inverso, que é a física quântica. A física quântica, primeiro nós observamos acontecer um fenômeno e depois eles foram atrás de uma teoria para explicar. Mas normalmente o que você tem que fazer é isso, você desenvolve teoricamente e depois você bola um experimento para explicar aquilo. Enquanto não tiver essas duas coisas, tanto que o prêmio Nobel hoje de física ele é dado para os dois grupos. Matemático e... Para o grupo teórico e para o grupo experimental. No caso do Einstein, então, até Sobral,
O Einstein não ganhou o prêmio Nobel por causa da relatividade. O Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta de um negócio chamado efeito fotoelétrico, que ele você deu depois usa, para a esposa lá e tudo, né? que você usa todo dia, todo dia. Todo dia. Sabe aonde? Na porta do elevador. Sabe quando você põe a mão na porta do elevador para ela voltar? Aquilo ali você está usando o efeito fotoelétrico desenvolvido pelo Einstein, ganhou o prêmio Nobel. Você usa um prêmio Nobel todo dia. Não foi pela teoria da relatividade. Não foi. Ele nunca ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Dizem que é um grande... Também quem diz que uma vez perguntaram para um Lamaitre assim, dizem que há apenas 2 pessoas, fora o Einstein, que conseguem entender a teoria dele. Aí o Lamaitre falou assim, quem que é o segundo? Exato. Só sei de mim. Rodrigo aqui. Rodrigo, fala sobre Orion. É uma dúvida sincera. O Rambler Guzmão. Ô, Rambler, eu teria que ter muito mais tempo aqui, o Sérgio também. O que eu posso falar sobre Orion é que interessante que Orion, ele, em todo o passado, ele é colocado sempre como símbolo de uma figura salvadora que destrói um boi celestial, a constelação do Taurus. O Orion é o caçador, que a gente chama, né? Que destrói, é o caçador. Nos egípcios era o Osíris, depois virou o caçador, o Orion. Uma das estrelas dele tem um nome curioso, é um nome que vem do hebraico via o árabe, que é Betelgeuse. E tem outros, Rigel também. Exatamente. Né? Que deve Rigel, sim, mas a Betelgeuse ela é interessante porque significa portal de Deus. Betel, início do portal de Deus. E alguns falam de uma coisa muito interessante sobre uma luminosidade que vem de Orion, mas eu estudei isso há tanto tempo e parei, me desatualizei, eu não teria nem Orion tem várias coisas legais, né? Tem as Três Marias, que é o cinturão do caçador. Tem a nebulosa de Orion, que é a espada do caçador, né? Só tem um problema, tá? Aqui no Brasil... A gente vê de cabeça para baixo, isso que eu ia falar. No hemisfério sul, a gente vê ela de cabeça para baixo, porque isso é uma coisa triste, né? Porque todas as constelações, as 88 constelações do céu, elas foram definidas no hemisfério norte, principalmente pelos europeus, mas vindo da tradição do Oriente Médio. Então, quando você olha aqui, está tudo de cabeça para baixo. Tá aí. Como é que o terraplanista fala? Porque se a Terra for plana, o Orion deveria estar do mesmo... Exatamente. Eles falam que primeiro, para eles não existe isso aí. Né? É verdade. Porque isso aí está fora do domo. Então não pode. Tá tudo bem. Deixa para lá. Mas uma outra hora eu posso falar mais sobre Orion, tudo bem. Tá bom? Que mais aqui? Não, Nero reencarnou... alguém colocou aqui, Rodrigo A. Santos. O Rodrigo está falando aqui. Não, Nero reencarnou como João Paulo II. Eita! O mesmo Deus que proibia consulta aos médiuns é o mesmo que mandava matar mulheres e crianças e ovelhas. Rodrigo, calma, calma. Lembra que eu falei, acho que foi aqui ou foi na Ciência Sem Fim, que eu falei até daquela pedra lá da Meremptah, que tem hipérbole. Israel, matei sua criança, sua prole não mais existe. Então, quando a Bíblia fala, vai lá e mata a mulher de peito, aquilo é uma hipérbole, tá bom? Que a gente tem isso também no Código de Mecha, que é aquele que está ali também, tem essas hipérboles. Então, tem que olhar a Bíblia dentro do seu contexto, senão a gente pode interpretar de ponta cabeça aí o texto bíblico, tá bem? Tanto é que, por exemplo, a Bíblia fala que Deus mandou matar as mulheres e crianças amalequitas. E um capítulo depois estavam os amalequitas atacando de novo os judeus. Se eles mataram todas as crianças, mulheres e todos os amalequitas, não sobrou ninguém, como é que estavam? Então não confundamos hipérbole com descrição literal. E nem mentira. Isso aí você ensina tudo no seu curso lá da... Exatamente, no Bíblia Comentada. Eu até sugiro você, Rodrigo, faça o Bíblia Comentada comigo, não é para entrar para o meu bolso, não. Lembra que o Bíblia Comentada, em primeiro lugar, eu até vou mudar, porque no início eu ficava com muito medo assim, porque você pode vender um curso de astronomia. Não tem problema, beleza. Mas um curso de Bíblia, o cara está vendendo Bíblia, virou mercantilista da fé, mais esses oportunistas e tudo mais. Não é nada disso. Aí eu ficava assim, gente, vamos ajudar a construir o museu, vamos ajudar a construir o museu. Os próprios alunos do Bíblia Comentada me corrigiram, Rodrigo, o museu é muito legal, mas está sendo tão bom para a gente o conteúdo que a gente está com medo que a hora que o museu ficar pronto, você não vai mais ter o Bíblia Comentada. Curso, né? Então hoje você... Primeira coisa, o Bíblia Comentada vai ajudar você a conhecer mais a Bíblia com mais detalhes arqueológicos, historiográficos, da língua básica. Eu trago outros acadêmicos para falar comigo e a plataforma está aumentando cada vez mais. Tem mais coisas surgindo aqui, eu não vou dar spoiler agora, senão a Laura me bate, mas tem coisa muito legal chegando aí, tá bom? E além disso, além de se beneficiar com esse conhecimento bíblico correto, um conhecimento que até o Sérgio respeita, veja, o Sérgio não é um religioso, se ele está aqui é porque ele tem um respeito pelo meu trabalho. Claro. Acho que o melhor endosso do que eu sou sério com o que eu falo é o próprio Sérgio estar aqui. Segundo, você ajudará a manutenção do MAB, que não é fácil manter um museu desse, é muito caro, você não faz ideia. Só alguns data loggers que a gente teve que comprar aqui para fazer a medição da temperatura ambiente. Quanto que foi?
R$30 mil, e foi a nossa museóloga que acabou de me dar uma informação. Então, quer dizer, tudo é muito caro. R$30 mil só para ter uns breguetinhos. Aqui, esse negocinho que está aqui dentro, para medir a temperatura aqui dentro. Para manter, né? Senão... Então, você vai ajudar a manter o MAB, as pesquisas do MAB, de escavação. E, além disso, você também, a partir de agora, vai ajudar também no braço social do MAB, que é ajudar através de bolsas de estudo, pessoas em situação... Lembra que o Rio Grande do Sul, a gente mandou lá quase R$500 mil, uns R$400 mil a gente mandou para o Rio Grande do Sul, daqui do museu. Tá bom? Vamos aqui mais 2 perguntas para a gente já finalizar. Olá, Rodrigo e Sérgio. Queria perguntar para o Sérgio, o que acontecerá se o sol literalmente parasse, como está no livro de Josué? Eu vou falar para você o que é o negócio. Josué tem uma parte lá que o Josué fala assim, o sol detente no vale. Né? Quando ele tava... Aí o sol demorou a se pôr para eles batalharem lá. Aí alguns entendem que o sol realmente parou no céu desde a ótica e tudo, então para parar a Terra teria que parar, girar aquela coisa toda. Só que, astronomicamente falando, seria uma coisa muito estranha se isso acontecesse. Né? Então, eu já tinha ouvido falar, aí você me corrigiu aqui quando eu falei, né, que eu já tinha ouvido falar que esse lance do sol parar, o pessoal interpreta como se fosse um eclipse. Entendeu? Que o sol parou e tal por um tempo para o pessoal continuar guerreando. E eu já cheguei a ler em algum lugar então que isso era um eclipse. Eu te respondi errado. Eu pensei que você estava, quando você estava falando assim, alguns confundem o eclipse com o sol parar, e que ali seria uma questão de que tem um professor, Daniel Weistum, que ele acredita que pode ser um fenômeno astronômico de um eclipse, que dá a entender que o sol realmente parou. Exatamente. Desculpe, eu vou corrigir a minha correção. Tá. Mas é que falou de uma maneira genérica, seria isso aqui. Então seria isso. Mas já tem estudos sobre isso na astronomia. Depois procura, viu? Só para ver que é o artigo do professor Daniel Weistub. Se você procurar Daniel Weistub, o artigo não está em português, mas você pode ler um artigo acadêmico. Mas, de qualquer maneira, só para saber assim, se isso fosse literal, se a Terra parasse, se a Terra parasse, pessoal... O que aconteceria? A gente ia sair... Acho que essa é a pergunta dele. A gente ia sair voando imediatamente, porque a Terra está girando muito rápido, né? Assim, é muito rápido ou muito devagar? Aí os terraplanistas falam que a Terra gira muito rápido, entendeu? Você acha que a Terra gira muito rápido? Ela demora 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo. E aí? Isso é rápido ou devagar? Depende, cara. Depende do que você está com relação a quê. Porque um lance que tem, negócio de velocidade... A velocidade sempre é relativa, entendeu? Nós estamos parados ou estamos em movimento? Estamos em movimento. Depende. Eu, com relação a você, eu estou parado. A perspectiva é que estou parado. Porque é uma coisa muito interessante o pessoal entender, isso aqui é fundamental. Nós não sentimos a velocidade, nós sentimos a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade. É verdade. Se eu colocar você num carro a 100 km por hora, e tiver uma montanha lá, a montanha está parada. E você andar no carro a 100 km por hora, você não vai sentir. Agora, se eu colocar você num carro a 100 km por hora e de repente pisar no freio, você vai sentir a variação da aceleração. Então é isso que a gente sente. A Terra, ela gira, a velocidade dela é constante, então a gente não... Porque muita gente fala assim, eu estou aqui, eu não estou sentindo a Terra girar. Você não vai sentir. Agora, se ela parar, na hora... O que ia acontecer? Montanhas, ia ser uma catástrofe geológica tão grande. Como se fosse um carro freando. Exatamente. Como se fosse um carro freando. Toda a inércia ia... Você ia sair voando a uns, 2.000 km por hora, uma coisa assim. Um acidente geológico catastrófico no planeta, entendeu? Então, a gente ia perceber na hora que a Terra parou. Pensou? Mas às vezes assim, nem precisa da Terra parar, não. Vem uma mãe com um chinelo na mão, a gente sai tudo voando também. Sai voando. Aí a gente pega a velocidade da luz. Ó. Então aí, quem fez essa pergunta aqui só tá LC, viu? Por isso que eu não coloquei o nome aqui. Obrigado aqui. O LC mandou inclusive um superchat aqui também, ó, gente. Esse pessoal, tudo que eu tô lendo aqui, obrigado aqui, ó. O Lucas Vinícius aqui mandou R$20. Eu vou perguntar a pergunta do Lucas também. Rodrigo, se Deus é onisciente, onipotente, que sabe tudo o que acontece, por que ele criou Satanás sabendo que o iria se rebelar? E para o Serjão, se Jesus aparecer na sua frente e fazer um milagre, você acreditaria? Eu vou deixar o Serjão responder primeiro, depois eu respondo. A pergunta para você é essa: se Jesus aparecesse na sua frente hoje, é o Lucas Vinícius, e fizesse um milagre? Aí lógico que eu ia acreditar, né? É igual se um ET aparecer na minha frente agora, na hora que eu estiver saindo, baixar um ET na minha frente, eu acredito, cara. Mas aí tem um negócio muito legal com o negócio de ufologia.
eu já fiz muita observação, vigília. Mas você nunca viu nada? Você nunca viu... Eu nunca vi nada. Aí o pessoal fala assim, lógico que você não viu. Eu falei, lógico por quê? Você não acredita. Não tem fé. Eu falei, quer dizer que ele só aparece para quem tem fé. Aí fica fácil. Muito interessante, é verdade. Viu? Bom, para mim, aqui, eu acredito que o milagre já aconteceu, viu, o Lucas? Respondendo para o Sérgio aqui. Porque aquela conta matemática da probabilidade da vida, né? Da vida ser tudo, isso para mim já é um milagre. Deixa eu falar do modelo Big Bang. O modelo Big Bang é um milagre. Ele é um milagre. Eu posso até não acreditar em Deus. É um milagre sem Deus, mas é um milagre. Porque o milagre não é justamente uma coisa que foge ao comum, foge ao explicável, é o extraordinário, isso que é o milagre, né? Então, milagre, para mim, o próprio Big Bang é um milagre. Mesmo que eu fosse ateu, eu acreditaria em milagre. Pelo menos um. Faz sentido? Faz sentido. Pelo menos um. Cara, né? É o que eu falei. O pessoal fala assim, Sérgio, cara, você é o cara que mais acredita em Deus. Porque é aquilo que eu falei, né? Toda vez que você explica o negócio da vida, você está provando para todo mundo. Eu falei, cara, eu não acho isso, mas... Agora, Lucas, como você falou assim, se Deus é onisciente, onipotente, quando explicar a criação de Satanás, lembra o versículo que eu li para o Sérgio aqui de Isaías, que eu falei assim, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Como é que eu posso entender a cabeça de Deus? Por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, quem pagou o maior preço é o próprio Deus, porque Jesus é aquele que vai manter por toda a eternidade a sequela da crucifixão. Eu tenho uma marca aqui, uma cicatriz, de uma operação que eu fiz da coluna. Na ressurreição, essa cicatriz vai desaparecer. Alguém que anda manco, na ressurreição não vai andar mais, mas Jesus, mesmo no seu corpo glorificado, ele estará para sempre mantendo as marcas da crucifixão e ele estará para sempre num corpo humano. Então, quando perguntam por que Deus permitiu tudo isso acontecer, sendo que ele sabia, eu pergunto de volta, quem pagou o maior preço? É o próprio Deus, tá certo? Gente, muito obrigado a todos vocês aqui, eu gostei muito da participação. Sérgio, olha, foi demais aqui, um bate-papo muito bom, muito legal mesmo. Muito bom trocar ideia você é sempre bem-vindo e vamos fazer outros. Tamo junto. Tá bom? Só falar pro pessoal aqui que você tem a Bíblia comentada, eu tenho uma pós-graduação. Então pronto, fala aí. Em ciência planetária, a gente estuda corpos do sistema solar, lua, planetas, asteroides e tudo mais. As matrículas estão abertas para uma turma que está começando agora. Tá. Então, quem quiser vai lá, Academy Coloca Space. o chat aí depois do Depois eu mando aí, é. academyspace.com.br, vá lá, se inscreva, matricule-se, é muito legal. 697 por mês, são 18 meses estudando. Nós vamos estudar mesmo ciência planetária. Então não é nada de Big Bang, não. Nós vamos estudar planeta, lua. Tem muita gente legal que já passou por lá. Tem vários trabalhos, tem trabalho publicado em revista internacional dos meus alunos. Que legal. É uma pós lato sensu, totalmente online. Então, se você é de fora do Brasil, pode fazer. Se você é de qualquer lugar do mundo, pode fazer. Tem muita aula já lá e todo sábado eu dou aula para meus alunos, ao vivo. E é muito legal. A gente faz um grupo. Aula síncrona. Aula síncrona e tem as assíncronas já, né? E tem aula síncrona. E todo ano tem um congresso onde esse pessoal apresenta trabalho e eu faço um livro com o trabalho de todos eles. Então vão lá. Estou esperando vocês, vai ser muito legal. Aí, gente, então vem ser aluno do Sérgio, seja meu aluno também, muito obrigado. Sérgio está sempre bem-vindo aqui. Tamo junto. Segue a gente nas redes sociais. Um Valeu. abraço, beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.